Olá, bem-vindo. Esse é o Ponto, um programa semanal de entrevistas da CNN. Toda semana receberemos 2 convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nossa entrevistada é a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselmann. Deputada, bem-vinda, obrigada pela entrevista. Obrigada, Renata, um prazer estar aqui falando com vocês. Deputada, vou direto ao ponto. Bem, vimos recentemente aliados do presidente Jair Bolsonaro intensificarem a tentativa de conter os ânimos do presidente, conter a sua usual verborragia, convencê-lo a baixar o tom. Bem, tem surtido efeito aí nos últimos dias. Esse movimento, no entendimento da senhora, é bem-vindo e ele vai durar? O movimento sempre é bem-vindo de pacificação, Renata, mas, de fato, não há a menor possibilidade desse movimento durar. É uma tentativa que eu mesma fiz durante muito tempo com o presidente da República, tentando baixar a poeira, torná-lo mais calmo, mais tranquilo em relação às decisões políticas que o Brasil precisa, mas, de fato, isso dura muito pouco. Eu acho louvável que assessores do presidente, pessoas mais próximas, tentem jogar água na fervura e não lenha na fogueira, como geralmente acontece. Mas, conhecendo o presidente como eu conheço, infelizmente, eu digo isso realmente com dor no coração, infelizmente isso deve durar muito pouco, porque é do estilo do presidente a beligerância, é do estilo do presidente, basta olhar as entrevistas dele nos últimos 30 anos, é do estilo dele sempre ir para a guerra e jamais costurar a paz. Agora, a senhora acha que é um movimento por necessidade, ele precisou fazer esse movimento, porque senão o mandato dele corria risco, ou porque, de fato, ele mudou? Não. Todos os movimentos que são feitos pelo presidente Jair Bolsonaro são por necessidade. Não existe uma mudança, uma transformação, né? Algo de melhora interna ou de um trabalho mesmo com a sua inteligência emocional ou mesmo costurar novas pontes com aliados que possam realmente ajudar o presidente. Eu estou falando de aliados de verdade, não de aliados que se vendem. Não aqueles aliados que viram aliados porque ganharam o FNDE ou porque ganharam uma secretaria dentro do Ministério da Saúde ou porque ganharam o Banco do Nordeste. Não é desse tipo de aliado que eu estou falando. Isso não é aliado. Isso aí é gente que faz negócio, isso é coisa de gangster, é outra coisa. Estou falando de aliado que realmente esteja próximo, né, das pautas do Brasil. Então, o que o presidente está fazendo é por medo. Ele tem medo que ande na Câmara um processo que possa culminar no impeachment, na cassação do presidente da República, ainda que eu acho que não tenha clima no momento para isso, né? E eu vou deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes confundem as coisas. O fato de eu ter proposto um processo de impeachment, a primeira pessoa da direita, né, de uma direita assumida, uma direita racional, a propor um processo de impeachment fui eu, porém eu vejo que não há clima político para isso e a gente tem que colocar tudo isso dentro da balança, porque nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando do simples mandato de um presidente da República, e eu estou dizendo simples mandato porque o simples mandato mesmo é efêmero, passa, né? São 4 anos, quiçá 8, e aí acabou, babau, foi embora. Eu estou falando aqui do Brasil, que é muito mais importante que o mandato do presidente, que o meu mandato como deputada, que o mandato de governador, que o mandato de prefeitos. Esses mandatos, no final das contas, são muito pouco quando você pensa em relação ao Brasil. Então, em relação ao Brasil, nesse momento, eu não vejo o clima para o processo de impeachment, porque o país todo está focado no combate à pandemia, no combate ao coronavírus, na tentativa de ver alguma luz no fim do túnel no processo econômico brasileiro. Basta a gente sair às ruas aqui em São Paulo e vocês vão ver como aumentaram os moradores de rua de São Paulo. São famílias inteiras que estão morando em barraquinhas porque não tem mais aquele dinheirinho para pagar o aluguel no final do mês, ainda que seja um aluguel muito baixo. Então, a gente vive uma situação muito complexa e, por conta dessa situação complexa na área da saúde e da economia, o impeachment acaba ficando uma coisa num segundo plano. Para mim, o que importa, de fato, Caio, para qualquer um que pense no Brasil, que pense na nossa nação, é que o Brasil deslanche. É que nós não fiquemos travados a projetos pessoais ou familiares, mas que nós possamos realmente andar, realmente costurar pontes para que o Brasil, construir essas pontes para que o Brasil cresça, para que nós possamos ter um pouco de paz entre as instituições. Não é razoável que nós vivamos um momento como esse em que nas instituições há uma completa guerra, há uma falsa sensação de paz entre Congresso e a presidência da República, e essa sensação é falsa justamente porque ela é uma sensação de paz comprada, no bom e velho toma lá da cá.
mas é uma sensação que não vai ser duradoura. E há essa animosidade com o Supremo. Eu acho que estava na hora da gente colocar, sabe, todo mundo dentro de um liquidificador, bater, né, e realmente fazer com que essas instituições possam trabalhar juntas, e não simplesmente se atacando umas às outras, porque o Brasil precisa de muito mais democracia, o Brasil precisa de muito mais tolerância, o Brasil precisa de muito mais liberdade, e não de menos democracia, menos tolerância, menos liberdade. A gente viveu um momento, saindo, né, do governo do PT, onde todo mundo ficava tão ansioso e tão preocupado com os rumos do nosso Brasil, e a gente entrou num outro momento também de autoritarismo, também de beligerância, e dá tempo de parar. A gente precisa parar. Qualquer movimento que o presidente da República faça, seja um movimento desesperado para salvar o seu próprio pescoço, ou seja um movimento genuíno para parar essa beligerância, é um movimento bem-vindo e eu apoio esse movimento. Deputada, até para entender melhor essa última colocação da senhora, a senhora falou botar todo mundo no liquidificador, né, um pacto pelo país. A senhora, nesse momento, gostaria de fazer uma composição novamente com o Palácio do Planalto, com o governo, porque a senhora se tornou, né, uma voz muito crítica ao presidente Jair Bolsonaro e ao grupo próximo a ele. A senhora entende que o país agora precisa de um outro tipo de postura? O Brasil precisa de um outro tipo de postura, Renata, mas nada tem a ver com uma composição. Eu não posso fazer uma composição com o grupo do presidente da República, porque o grupo do presidente da República traiu aquilo que nós prometemos à população brasileira em campanha. Então, são coisas diferentes. Agora, se você pegar o meu histórico de votação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, você vai ver que eu voto 98% com o governo. Então, parece uma coisa meio maluca. As pessoas pensam, mas se você está fazendo oposição, uma oposição dentro da direita ao presidente da República, por que você vota com o governo? Eu voto quando as pautas são boas para o Brasil. Então, para mim, não me interessa se a pauta é do governo, se é da oposição, se é do centro, se é uma pauta que veio do próprio Congresso, se é uma pauta que veio de um ministério A, B ou C. Me interessa se a pauta é boa para o país. É boa para o país, eu vou votar a favor, independente das querelas ou das discussões com o presidente da República, né? Agora, compor uma base aliada, isso é praticamente impossível, justamente porque aquilo que nós prometemos à nação, aquela agenda anticorrupção, aquela agenda de realmente combater a corrupção lá na essência, na medula, aquela agenda de liberdade, aquilo tudo ficou para trás, né? Aquilo foi uma promessa que ficou na promessa, ficou simplesmente na palavra, né? E não se tornou uma ação. Então, para que eu pudesse eventualmente apoiar o presidente da República, ele teria que se desmontar do que ele é hoje e voltar a ser aquele que ele foi na campanha. E cumprir aquilo que ele prometeu na campanha. Então, são coisas muito diferentes. Agora, as animosidades políticas, o enfrentamento político partidário, as questões que envolvem esse até rame-rame da política do dia a dia, não podem interferir nas pautas do Brasil. Porque se a gente mistura isso, se a gente mistura questões político-partidárias e até pessoais com as pautas do Brasil, aí nós nos diminuímos muito. Eu não faço isso. O presidente, infelizmente, faz. Eu não faço isso. Eu continuo lutando pelas pautas do Brasil. Queria eu realmente que houvesse um estalo, uma luz dentro do Palácio do Planalto e que as coisas voltassem, né, a um passado recente, que Sérgio Moro ainda fosse o nosso ministro da Justiça, que nós tivéssemos uma pauta anticorrupção de fato efetiva, que nós tivéssemos um bom relacionamento de verdade com o Congresso, sem precisar comprar com cargos. Eu gostaria que realmente fosse assim, mas não é. Então, nós temos que agir de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias que nós temos hoje, infelizmente, são circunstâncias frágeis para o nosso país. Deputada, a senhora fala que o presidente traiu, né, tudo que ele havia prometido, e o grupo do presidente Jair Bolsonaro aponta, chama a senhora de traidora, traíra. Como que a senhora vê essas críticas ali que o Palácio do Planalto, o grupo ali, o entorno do presidente faz à senhora, de que a senhora que, na verdade, que traiu o presidente? É só olhar os fatos, né? Então, assim, contra fatos não há argumentos. Esse blá, blá, blá bobo de traíra, traidora, hashtag, Pepa traíra, essas bobagens todas que essa gente faz, principalmente nas redes sociais, é simplesmente uma tentativa de desviar o foco do que realmente aconteceu. Se as pessoas olharem o meu histórico, né? O que eu fiz pela campanha do então candidato Jair Bolsonaro, eu fui líder do governo, eu liderei esse governo dentro do Congresso Nacional, sendo a primeira mulher em primeiro mandato a fazer isso e consegui para o presidente projetos aprovados que livraram o pescoço do presidente de pedaladas.
Eu me lembro de um projeto chamado PLN 4, se vocês forem aí no Google, vocês vão relembrar esse projeto, que deu ao presidente 248 bilhões de reais para que ele pudesse salvar o seu pescoço de pedaladas, e esse projeto foi liderado por mim dentro do Congresso Nacional e consegui votos com unanimidade. Até a oposição votou e votou elogiando o projeto. Foi algo que jamais aconteceu dentro de uma sessão do Congresso Nacional. Liderei a campanha da Previdência em todo o Brasil, viajei o Brasil inteiro, dediquei a minha vida realmente, naquele momento, toda a isso, deixando família para trás, deixando até mesmo as minhas funções em São Paulo para rodar esse Brasil. E depois, quando realmente houve uma interferência muito dura do presidente da República, extrapolando todos os limites que eu julgo, limites morais e limites até legais, uma interferência dentro do partido, uma interferência dentro da liderança, mexidas dentro do governo, a defesa do filho envolvendo o caso Queiroz, quando tudo isso somou, pontos que extrapolaram aquilo que eu poderia suportar, eu simplesmente deixei o governo. Foi simples assim. Então, eu jamais traí as minhas convicções, eu jamais traí o presidente da República. Eu fui traída por ele especificamente, por eles também, mas por um status quo que foi criado de ações que eram tomadas pelo presidente e que são tomadas pelo presidente, que na minha avaliação, no meu julgamento moral, são ações que traem aquela pauta que nós nos comprometemos com o Brasil. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Moro. Notem que qualquer pessoa que discorde de qualquer ação do presidente da República, infelizmente é taxado como traidor. Assim foi com o Bebiano, o primeiro deles, com outros aliados que não chegaram a ter ministério. Assim foi comigo, que era a mulher forte do governo dentro do Congresso Nacional. Assim foi com o general Santos Cruz, e assim foi com o Sérgio Moro, e assim serão com qualquer outros que venham a ousar a discordar. Isso não é democracia, isso não é tolerância, isso não é liberdade, isso não é o que nós precisamos para fortalecer o nosso processo democrático. Então, essa veia muito autoritária é algo que me incomoda demais, e por conta disso, que essa volta, até que a Renata me perguntou há pouco, é uma volta praticamente impossível. Exato, deputada. Queria até voltar aqui para esse momento político atual. A senhora citou agora brevemente Fabrício Queiroz, Tivemos agora a prisão desse ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que foi encontrado no imóvel do ex-advogado de também Flávio Bolsonaro, o senador Frederico Assaf. A senhora disse recentemente que não vê um clima ali no Congresso, por exemplo, para um processo de impeachment. Em relação à situação do senador Flávio Bolsonaro, esses últimos desenvolvimentos pode ter um reflexo, ou a mesma força política que blinda o presidente nesse momento de impeachment também blinda o seu filho? O presidente trabalha nessa linha, de que a força política do presidente, a força política desse cargo, de presidente da República, blinde o seu filho. Isso veio desde o começo e nós vimos aí o que aconteceu dentro do governo, Repito, você se lembra que o COAF, por exemplo, foi tirado das mãos do Sérgio Moro por conta da investigação do Flávio Bolsonaro. Então é só ligar as peças. O COAF ficava nas mãos do Ministério da Justiça, havia uma promessa do presidente para que isso acontecesse. Quando as investigações foram se afunilando e o COAF pegou movimentações um tanto quanto questionáveis, um tanto não, muito questionáveis, porque a gente está falando de mais de R$ 1 milhão aqui em conta de assessor, o COAF foi retirado sumariamente das mãos do Sérgio Moro e foi colocado lá debaixo da economia. Então, há sempre uma tentativa de blindar o filho do presidente da República, não só o Flávio, como os outros filhos, mas nesse caso, como o Flávio está mais exposto, mais no olho do furacão, por óbvio, a tentativa maior é de blindar o Flávio Bolsonaro. Eu sempre defendi a investigação, Renata, desde o começo. Quando líder do governo, eu dava declarações públicas sobre isso, que incomodava muito o presidente, mas eu acho que, de fato, o melhor caminho para se provar a inocência de qualquer um é o processo de investigação. E nós estamos vendo que inocência não existe nesse pacote. Quando a gente vê o Fred, o Assaf, quando a gente vê o Queiroz e quando a gente vê o Flávio Bolsonaro. Acho que, a depender do andamento da investigação, mesmo essa blindagem que foi comprada dentro do Congresso Nacional pelo presidente da República, com cargos, espaços, emendas, agora ele está tentando trazer até alguns parlamentares que são do meu partido, com emendas. Então, sempre aquele velho jogo que todo presidente fez, eu não estou aqui dizendo que os outros não fizeram, eu estou dizendo que esse prometeu não fazer. É diferente. Ele jurou que não faria o mesmo jogo e está fazendo. Mas, a depender do processo de investigação, eu acho difícil que, mesmo com todo esse toma lá da cá,
seja possível blindar o Flávio Bolsonaro e mesmo o presidente da República. Porque todos sabem que o Queiroz, né, tem uma ligação pessoal com o Jair Bolsonaro. É uma amizade de mais de 30 anos. Né? São anos e anos de pescarias. Né? A filha do Queiroz estava no gabinete do Jair Bolsonaro, segundo as investigações, como funcionária fantasma. E assim que essas pessoas começarem a falar, é óbvio que esse caldo vai entornar. Não, deputada, do que tem hoje... Eu diria para você que o Queiroz é a Elba. É o Fiat Elba do Jair Bolsonaro. Deputada, o que a senhora entende que tem aí mais potencial para causar estragos, dor de cabeça ou atrapalhar politicamente o governo Jair Bolsonaro? Essa investigação que mira os ex-assessores, o gabinete de Flávio Bolsonaro e que envolve Fabrício Queiroz, ou o inquérito que apura as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, que teve, inclusive, avanços recentes. Essa investigação viu ali, o general Augusto Heleno admitiu que houve trocas, por exemplo, na segurança pessoal do presidente, colocando ali uma contradição na própria justificativa que o presidente Jair Bolsonaro dava para aquela fala na reunião ministerial em que ele reclamou, né, que não conseguia fazer trocas. Enfim, essa investigação também está andando. Qual dos dois casos a senhora entende que pode causar mais problemas para Bolsonaro? Os casos estão interligados, né, Renata? A gente não está falando de dois casos, na verdade a gente está falando de duas faces de um caso. Porque quando a gente fala do caso Queiroz e do Flávio Bolsonaro, a interferência na Polícia Federal aconteceu por conta do Flávio Bolsonaro. Aconteceu por conta das investigações envolvendo o filho do presidente. Então, é a mesma coisa. São dois casos que são investigados em paralelo, mas que lá no afunilamento das informações, a população brasileira vai entender que é tudo a mesma coisa. Quando o presidente, né, troca... passando por cima do Sérgio Moro, rompendo um acordo com o ministro Sérgio Moro, troca o DG, o delegado-geral da Polícia Federal, por um amigo pessoal do Carlos Bolsonaro, que foi inclusive indicado para montar essa BIM paralela, né, que é algo que também merece investigação, esse serviço secreto de inteligência paralelo do presidente da República. Quando isso acontece, a interferência acontece para proteger Flávio, investigações ou proteger o andamento dessas investigações. O segundo ato do presidente foi justamente retirar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde acontecem as investigações envolvendo o Flávio. Então, os dois casos têm potencial bastante explosivo. Eu gostaria muito que isso tudo fosse um grande pesadelo, que a gente acordasse amanhã, que não existisse rachadão de Flávio Bolsonaro, Queiroz, que não existisse a interferência na Polícia Federal, mas não é um pesadelo. Lamentavelmente, é a realidade. Quando o presidente da República publica um documento com a assinatura do Sérgio Moro, sem que o Sérgio Moro tenha assinado, ele comete uma fraude documental. Inclusive, esse é um dos pontos que baseia o meu processo de impeachment. Quando o presidente avança e, de fato, troca numa canetada o delegado-geral da Polícia Federal, inclusive sendo cerceado pelo Supremo. O Supremo não deixou ele colocar o Ramagem como ele queria, mas ele colocou o braço direito do Ramagem, ou seja, é a mesma coisa. Então, quando o presidente faz isso, ele comete aquele crime que o Sérgio Moro estava denunciando e dizendo, olha, eu estou segurando a interferência aqui, eu estou segurando essa interferência na Polícia Federal, vamos segurar. O presidente dá de ombros para o que o Sérgio Moro disse e comete o crime que o Sérgio Moro tinha indicado que ele cometeria. E tudo isso está ligado diretamente às investigações dos filhos. Então, a gente está falando da mesma coisa, são duas faces da mesmíssima moeda. Ô, deputado, eu queria falar com a senhora sobre a Sarah Winter. Ela foi presa, foi solta nesta semana. Eu queria uma avaliação da senhora, até perguntar também se você já teve algum tipo de contato, se conhece, se de alguma maneira já esteve com ela e o que ela simboliza aí para você nesse processo todo do bolsonarismo, vamos dizer assim. A Sarah Winter não simboliza nada, né? É uma completa maluca, doida de pedra, extremista, que faz ameaças a ministro do Supremo, diz que vai fazer, vai acontecer, vai matar, vai arrebentar, vai cooptar empregadas e não sei o que. É uma terroristinha de quinta categoria, é isso, é uma terroristinha de quinta categoria que fica usando até da boa vontade de alguns que acreditam que o nosso processo deva ser diferente do que é o nosso processo democrático, tomando dinheiro de pessoas, fazendo vaquinha. Eu, de fato, conheço muito pouco essa moça, mas conheço, eu
tenho o péssimo hábito de não mentir, então eu conheço essa moça sim, conheci ela antes da eleição. Sei que ela teve ligações com outro grupo extremista, que é um grupo extremista feminista de esquerda. Depois que ela foi extremista de esquerda, ela virou extremista de direita. E extremista, gente, é extremista. É tudo a mesma coisa. Se é de esquerda, de direita, o que eles querem é realmente causar a ruptura de qualquer coisa. Às vezes nem eles sabem o que eles querem romper, mas eles querem romper alguma coisa. Então ela é uma maluquinha, e acho que o Supremo deu uma resposta à altura. Afinal de contas, por mais maluca que seja, por mais insignificante que seja, ela não pode sair por aí ameaçando ministros do Supremo de fazer acontecer, jogar bomba, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente está num país democrático. E nós vemos que esse grupo, os 300 de meia dúzia, porque quando chegou lá na hora de desmontar o acampamento, tinha meia dúzia de gatos pingados. Esses 300 é um grupo que, na verdade, quer o rompimento completo do processo democrático, quer aplicar o artigo 142, quer intervenção militar. É um bando de doido que não tem o que fazer, liderado por uma outra doida, e eu acho que já se deu muita importância a essa moça aí, porque ela tem importância praticamente nenhuma. Nesse mesmo inquérito, deputada, nessa investigação, a gente está falando da apuração sobre os atos antidemocráticos, manifestações que tiveram ali, demonstrações para pedidos para fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Mas nessa mesma apuração, há aí a investigação sobre deputados bolsonaristas, alguns desafetos, inclusive, da senhora, deputada Bia Kicis, deputada Carla Zambelli. A ligação entre elas e Sara Geromini, que é o nome verdadeiro dessa ativista extremista que falávamos agora, ou a senhora entende que são coisas completamente separadas e onde, de fato, pode ter um avanço significativo é sobre a base de apoio, de fato, do presidente? Bom, esses deputados bolsonaristas que você citou, que hoje me consideram desafetos, eram pessoas que, na época da campanha, entravam na fila para tirar uma foto comigo e pedir, pelo amor de Deus, poste nas suas redes sociais. A própria Carla Zambelli foi eleita com os meus votos. Eu fiz mais de 1 milhão de votos, como vocês bem sabem, e essa moça fez 70 mil. São necessários 300 mil para que se faça uma cadeira sozinho em São Paulo. Então, eu, lamentavelmente, ajudei a eleger algumas dessas pessoas. Isso faz parte da minha lista de culpas, envolvendo desde o apoio irrestrito ao presidente da República. Eu deveria ter sido um pouco mais dura, eu deveria ter sido um pouco mais crítica à época e não fui, e devo desculpas ao povo brasileiro por isso, até a eleição de pessoas como essas que você citou, Renata. O que eu sei é que a Carla Zambelli teve uma relação próxima com essa extremista, a Sarah Winter. Me parece que chegaram a ficar juntas ou morar juntas em algum momento, mas é basicamente o que eu sei. Eles sempre foram pessoas muito... a Sarah e outros blogueiros, que se dizem bolsonaristas, que eram pessoas que até ontem não tinham absolutamente, como se diz no interior do meu Paraná, um gato para puxar pelo rabo, e agora estão aí morando em mansão em Brasília. Eram pessoas muito caricatas, desacreditadas, pessoas que os outros olhavam e diziam, não batem muito bem da cabeça, e a Sarah ficava nesse processo. Então, assim, o que eu sei é que ela tinha uma relação com a Carla, até porque tem até um protesto do Fêmen, desse grupo extremista de extrema esquerda, em que as duas estavam participando. Mas mais do que isso, eu não sei te dizer. E vejo que esses ditos bolsonaristas agora estão fazendo a única coisa que eles podem fazer. Eles estão se agarrando ao presidente da República. Eles não têm mais o que fazer. Eles fazem parte de um baixíssimo clero dentro da Câmara dos Deputados. São pessoas absolutamente inaptas para relatar um projeto, para comandar uma comissão, para realmente conseguir aprovar um projeto de lei dentro da Câmara, para liderar qualquer coisa que seja. São pessoas desrespeitadas, tanto pela oposição quanto pelo centro, justamente porque são caricatos, é gente que só grita, só xinga, começa a olhar o pessoal que está do outro lado, a Câmara é dividida entre o pessoal do centro-direita para um lado e centro-esquerda para o outro, começa a olhar e xingar a mãe de um, xingar a mãe do outro. Então, esse tipo de coisa não leva ninguém a nada. Então, essa gente que se tornou a caricatura do baixo clero dentro da Câmara só tem que se agarrar ao presidente da República, porque não sobrou mais nada para eles. É questão de vida ou morte.
É gente que se perder o mandato vai ser nada, porque não tem nem profissão na vida. Então eles vão continuar fazendo exatamente o que estão fazendo, repetindo qualquer coisa que o presidente mande repetir. Qual a sua relação lá com a Carla? Em algum momento vocês foram próximas, ou na campanha, ou mesmo ali quando vocês eram ali as caras novas ali da bancada do PSL, ali no começo da legislatura 2019? Qual que é a sua relação? Como era a sua relação? Vocês atuaram juntos, operaram juntas? Como que era? Em que momento houve a briga ali, a cisão? No momento da campanha, Caio, no momento da campanha. Por quê? Porque quem acompanhou aí o processo de campanha, lembra-se que eu fui convidada para ser candidata ao Senado à época, e não a deputada, né? E a Carla Zambelli faria a dobrada comigo. Eu disse a ela, fica tranquila, eu vou te eleger. Você vai fazer a dobrada comigo, eu vou te eleger. Ela queria, inclusive, ir para o Podemos à época, não queria ir para o PSL, porque o presidente não tinha uma boa relação com ela, o Jair não queria ela no PSL, Major Olímpio já contou essa história, porque o próprio Major que assinou depois a ficha de filiação que eu mandei, a ficha da Carla Zambelli, e ela estava em negociação ampla com o Podemos, mas ela disse, eu vou para onde você for. Então eu fui para o PSL, ela foi para o PSL, fizemos a filiação e eu sairia candidata ao Senado. No meio do caminho, houve uma mudança de planos, né? Porque o então candidato Jair Bolsonaro acreditava que o Olímpio desistiria do Senado e sairia candidato a deputado. Ele tinha me dito isso textualmente. O Olímpio não desistiu, cresceu nas pesquisas, se tornou absolutamente competitivo e houve uma mudança no cenário, né? E eu saí, então, a pedido do Bolsonaro, ele me pediu, eu saí candidata a deputada federal e o Olímpio a senador. E a Carla Zambelli ficou extremamente incomodada à época, achando que eu tiraria, né, votos dela, porque tínhamos na cabeça dela um público semelhante, e isso não é verdade, o nosso público é totalmente diferente. E eu disse, fica tranquila, porque eu vou te eleger como elegi. Eu fiz mais de 1 milhão de votos e elegi a Carla Zambelli. Mas naquele momento, por uma questão de segurança, houve ali uma ruptura e dali, né, foi só degringolou a relação. Mas nós chegamos a ser bastante amigas, sim, inclusive de frequentar a casa uma da outra. Isso aconteceu. Antes da eleição, vocês eram amigas? Foi no momento pré-eleição, né? Na prévia da eleição, naquele momento mais quente da eleição que houve essa separação. Por conta do Jair ter me proposto sair candidata a deputada federal e de eu ter aceitado a proposta dele. Agora, isso foi uma decisão dele, eu estava respeitando o cabeça de chapa, porque o meu desejo era sair, de fato, candidata ao Senado. E se tivéssemos saído eu e o Major Olímpio, é provável que os dois, né, tivessem sido eleitos à época. Mas é uma conta política que você só consegue fazer depois da eleição. Você nunca consegue fazer esse tipo de conta antes da eleição. Eu obedeci a um chamado do presidente, foi isso mesmo, eu obedeci a um chamado, ele me ligou e disse, Joyce, o Olímpio não vai desistir, eu preciso de gente forte na Câmara, me ajuda, venha candidata. Eu obedeci ao chamado do presidente e isso acabou deixando a cabeça da Carla lá em parafuso. Deputada, falamos agora do inquérito que apura esses atos antidemocráticos, mas há também um inquérito das fake news que também mirou deputados bolsonaristas, também empresários que apoiam o presidente. Falamos antes, na avaliação da senhora, o caso de Moro e de Queiroz estão ligados. A senhora também vê uma ligação entre essas duas investigações, atos antidemocráticos e inquérito das fake news? Sim. Pelo que nós temos levantado de informações, pelo que a gente já levantou, inclusive na CPMI, e pelas investigações que o Supremo, né, tem feito, e aquilo que o Supremo já disponibilizou, eu sei que há alguns volumes aí que ainda estão sob sigilo, né, que ninguém tem acesso, a não ser o próprio ministro Alexandre de Moraes e aqueles que o ajudam na investigação, mas pelo que nós já temos de informação, em algum momento, tanto a questão das fake news quanto os atos antidemocráticos, eles se cruzam. Eu não vou dizer que sejam a mesma coisa, ou que em todos os momentos eles se cruzem, mas em algum momento eles se cruzam, especialmente quando entram deputados ditos bolsonaristas, né, mas que são deputados que lutam contra a democracia, ajudando a, de alguma forma, financiar, captar dinheiro, né, e fazer a disseminação de conteúdo antidemocrático. Então, agora, qual é a dosagem disso? Se isso é uma dosagem aceitável dentro da Constituição, ou se é uma dosagem que não é aceitável, isso eu não sei dizer. Isso são as investigações que vão dizer. Mas que eles estão correlacionados, isso com toda certeza. A senhora vê um movimento do judiciário para desestabilizar o presidente?
Imagina, Caio, com tanta lambança que o presidente da República já fez, se houvesse um movimento do judiciário para desestabilizar o presidente, ele já estava desestabilizado há muito tempo. O que há é uma tentativa desesperada, tanto do judiciário quanto do próprio Congresso Nacional, de manter esse presidente na cadeira. O Jair Bolsonaro precisa entender que o Congresso Nacional está fazendo de tudo para mantê-lo na cadeira. A única pessoa que desestabiliza o presidente é ele mesmo. É ele mesmo. Porque se o Congresso realmente quisesse botar para andar os processos de impeachment, e deve ter uns 40 por lá, já tinha andado. Se o Rodrigo Maia quisesse fazer isso, já tinha feito. Ele tem poder para fazer isso na pauta. Ele tem poder para pautar isso. Mas justamente por conta do momento tão delicado que o Brasil vive, e sempre dando chances ao presidente, sempre dando chances, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, chega-se a fazer vistas grossas aquilo que o presidente faz. Como no caso do Moro, em que os crimes foram cometidos de interferência na Polícia Federal. No final das contas, o Congresso fechou os olhos, fez vistas grossas. E o Judiciário, às vezes, também acaba colocando essas ações do presidente em cima de um comportamento mais beligerante, desinteligente, fecha os olhos e deixa passar. Na verdade, está todo mundo mandando um recado claro ao presidente da República. E o recado é: pare de fazer guerra nesse país. Pare de atentar contra a democracia. Governe, porque o Brasil precisa que você governe. Então, no final das contas, as instituições têm sido absolutamente... Eu chego a dizer que até coniventes com algumas ações do presidente. Deputada, mas nesse movimento aí também não falta uma perna para que um pedido de impeachment prospere, que é a pressão popular? Claro que na pandemia agora a gente tem alguma limitação, mas mesmo antes a gente não tinha protestos na rua contra o presidente. As pesquisas mostram que ele mantém a sua base de apoio relativamente no mesmo patamar, apesar de fato, uma rejeição alta, né? Mas a base de apoio dele segue firme. Não falta esse elemento para que o Congresso ande? Como a base de apoio do PT, à época que a Dilma foi empichada, também se mantinha firme. Então, assim, os extremos sempre terão uma base de apoio. Mas a Dilma, Joyce, deputada, a Dilma, quando ela caiu, salvo engano ali, o ótimo e bom dela era 10%, 8%. O presidente Jair Bolsonaro, o ótimo e bom, acho que é 33%, 30%. Nós temos 55% de rejeição, segundo as últimas pesquisas, em cima do presidente da República. Tá? Então, de ruim ou péssimo, não estou nem falando do mediano, sim, sim. Ruim ou péssimo, é rejeição total ao presidente, 55%. Nós estamos, lembre-se, no segundo ano de mandato. Dilma teve um mandato e mais meio. Então, o que nós estamos vendo é, a passos largos, a rejeição do presidente aumentar e a sua popularidade cair. Por óbvio que sempre vai haver esse volume de extremistas. Hoje, o que nós temos? Nós temos um volume que deve chegar aí a 10%, 12%, até por pesquisas internas que eu tenho de extremistas mesmo, que não interessa o que o presidente faça, vão se manter ao lado do presidente, até pedindo uma intervenção militar, um golpe, essas bobagens aí desse grupo. E tem um outro grupo que ainda acredita, e que é natural e é democrático, e que assim seja, que ainda acredita que o presidente pode realmente fazer algo pelo Brasil. Eu até gostaria de estar nesse grupo dos enganados, mas, infelizmente, os meus olhos enxergam mais rápido do que de uma parcela. Então, há esse grupo que pode ir mais para o centro ou pode ficar mais com o presidente. Isso vai depender muito do resultado da economia, das próximas ações do presidente, das investigações. Então, o grupo de bitolados, de extremistas, que era o mesmo grupo que apoia o Lula, mesmo preso, que apoiou a Dilma mesmo fazendo as lambanças todas que fez, que vai apoiar o presidente, é sempre na faixa dos 10%. O restante são pessoas que estão aguardando e estão se perguntando: o que esse presidente vai fazer por mim? O que esse presidente vai fazer pelo meu país? E a depender da resposta que se dê, é um grupo que pode ficar do lado do presidente ou não. É claro que esse peso da manifestação popular é o peso que pode startar um processo de impeachment, assim, Renata. A gente sabe que o processo de impeachment é um processo muito mais político do que jurídico. Porque juridicamente, como eu disse para vocês, nós temos já os fatos todos para dar um start no processo de impeachment, ponto. Nós não temos esse start político. E eu não estou dizendo aqui para vocês que é bom ou que é ruim. O bom para o Brasil, eu posso dizer assim com 100% de certeza, era termos
paz, era termos tranquilidade, era vermos o emprego retomando, era vermos as instituições funcionando em plena democracia. Isso seria o bom para o Brasil. A minha dúvida é se o presidente da República é capaz de entender o que é bom para o Brasil e se é capaz de trazer alguma estabilidade ao Brasil. O que traz mais instabilidade? É o presidente da República, com essa série de lambanças sucessivas, ou é a questão da economia, ou é a questão de um novo processo de impeachment? Isso o povo brasileiro vai ter que definir. Deputada, falávamos agora sobre esse movimento do presidente para baixar o tom, ficar mais tranquilo diante do incômodo causado por outros poderes, mas eu queria a avaliação da senhora política. Aliados do presidente sempre diziam que esse jeito dele se comunicar era justamente para manter o cercadinho da sua base de apoio, esses cerca de 30%. Agora, quando o presidente ensaia mudar a sua postura de se comunicar, a sua postura de fazer política, ele pode perder mais, ou seja, essa base dele acabar ruindo, ou ele pode acabar conquistando mais gente que no momento não está gostando, não está aprovando a sua administração? Eu acho que não tem como o presidente piorar no tom. Eu acho que ele só perderá se piorar no tom, porque aquele cercadinho, aquelas pessoas que estão ali do lado, gente que às vezes chega a vê-lo como um deus, um messias, é uma coisa muito complicada e que merece um estudo psicológico profundo, porque não há salvadores da pátria, não há messias, pessoas que acreditam nisso realmente têm problemas, Mas essa base, ela vai continuar ali, independente do que o presidente diga. Agora, para que o presidente consiga ter, não é nem o apoio, é a respeitabilidade. É o respeito do empresariado de fato, de quem gera emprego de fato, de quem quer fazer o Brasil andar para frente de fato. Para isso, ele precisa, sim, mudar completamente o tom da comunicação. Nós não podemos colocar um presidente da República, que é o cargo mais importante do executivo desse país, como o deputado fanfarrão, que era brigão, que era briguento, que queria fuzilar o FHC. Vocês se lembram dessa declaração? Eu fuzilaria o FHC e mais uns 30 mil. Isso é coisa de deputado fanfarrão. Você não pode misturar um deputado fanfarrão com o presidente da República. Só que o presidente da República não tirou de dentro de si o deputado fanfarrão. E ele precisa fazer. Ele precisa fazer se quiser. Não é nem ter o apoio. Não é nem ter o apoio, porque muita gente não vai apoiar o presidente porque já entendeu o que significa a gestão de Jair Bolsonaro. Mas é para que o país tenha um pouco de paz, para que nós possamos aprovar reformas, seguir em frente. Você veja que está tudo parado, Renata. A gente está aprovando uma série de pacotes aí do coronavírus e um ou outro projeto que o presidente quer, porque o Congresso, de novo, é benevolente muito com o presidente, mas cadê as reformas? Cadê a reforma administrativa? Meu Deus do céu, a reforma sequer foi enviada para a Câmara dos Deputados, sequer foi enviada para o Congresso Nacional. Eu cobro isso desde que era líder do governo. Então, a gente entrou meio que num limbo, e parte desse limbo foi criado justamente pela comunicação ruim do presidente, que não entendeu ainda que ele é o presidente. Ele não é o vereador da cidade de 4 mil habitantes que tem que fazer o discursinho político para uma claque ali e acabou. Não, ele é o presidente da República, ele precisa entender isso. Deputada, e você? Você ganhou ou perdeu apoio e eleitores com o seu rompimento com o bolsonarismo? A gente vai ver isso, Caio, na próxima eleição, mas nas redes eu perdi bastante seguidores por conta desse rompimento com o presidente da República, até porque eu luto judô. O presidente e seus filhos lutam briga de rua. Então, eu luto com regras, eu não extrapolo as regras, eu não infrinjo leis, eu não infrinjo a moralidade, eu não infrinjo a legalidade. Já eles infringem. E não são só eles, todo o grupo que cerca, os bolsonaristas, deputados bolsonaristas e seus aliados, que daí vão se ramificando, eles vão aparecendo igual o Gremlin, assim, plá, 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 nas redes sociais. Tipo Gremlin nas redes, Então, nas redes houve um ataque massivo em cima de mim. Vocês acompanharam até hoje. Esse ataque acontece de maneira sazonal. Toda vez que eles não querem mudar uma pauta, parece um Queiroz da vida, eles vão atacar a Joyce. Criam uma hashtag, vão atacar a Joyce e tal. É o modus operandi dessa gente. Então, nas redes eu perdi, sim, seguidores. Gente que ou está nesse lado mais extremista com o presidente ou que não entendeu o que aconteceu
E é natural, a população brasileira tem mais o que fazer do que ficar o dia inteiro ligada em política. Eles não entendem, né? Até porque nem sempre nós temos essa capacidade de comunicar esse bastidor da política e todas as coisas também que eu poderia falar e não falei, até para proteger o presidente, para proteger a instituição presidência, não o presidente da República, a instituição presidência. Por conta disso, eu paguei um preço alto, em especial nas redes sociais. Agora, estou sempre aberta, né, para esse cidadão, para esse eleitor, e a campanha aqui em São Paulo vai ser muito importante para que nós possamos colocar de novo os pingos nos is e resgatar algumas verdades que foram perdidas nesse processo. Deputada, queria falar sobre a pandemia do novo coronavírus. A senhora teve Covid e se recuperou recentemente. Nesse momento, no país, a gente tem um debate grande sobre a reabertura, mesmo que gradual, da economia, das atividades. São Paulo, isso está em andamento, já se fala em retomada das aulas. A senhora entende que esse é o momento adequado, mesmo ainda tendo uma curva crescente de casos, e de, infelizmente, vítimas dessa doença? Mudou a percepção da senhora sobre a doença depois que a senhora teve a Covid-19? Veja, eu acho que essa é uma resposta para a ciência, né? Não é uma resposta para um político, mas por óbvio que a economia em algum momento vai ter que ser retomada. Em algum momento, nós vamos ter que retomar essa economia. Qual é a maneira menos prejudicial de reabrir a cidade? Aí é a ciência que tem que dizer. O que eu posso dizer como testemunha é que até achei que eu estava imune, porque fiz exames, estava com alguns anticorpos, né? Estava trabalhando normalmente na Câmara dos Deputados, e de repente me vi absolutamente de cama, prostrada, com 25% dos meus pulmões prejudicados. Quando eu cheguei no hospital, antes mesmo de fazer o exame de sangue, a tomografia já mostrou que eu estava com Covid. Então, eu fiz os exames de sangue, aquele outro exame horroroso que você faz coletando secreção, né, do nariz, mas a tomografia já havia mostrado o comprometimento dos meus pulmões, e a médica disse, olha, não tem jeito, é uma coisa chamada vidro fosco, sabe-se lá o que isso significa, mas esse tal do vidro fosco é o que faz o pulmão paralisar. É um aspecto que o pulmão fica, alguma coisa assim, eu não sou médica, mas é mais ou menos por aí. Foram dias muito difíceis, Renata, porque a sensação que dá é que você pode ser desligado o tempo todo da tomada. A sensação é que você está ligado numa tomada com a energia muito baixa e que você pode apagar a qualquer momento, né? O fato de a ação de você se levantar da cama, por exemplo, e ir até o banheiro perto do quarto já é algo quase que impossível de se fazer, porque você fica absolutamente cansado, prostrado. Então, eu já estava, obviamente, né, acompanhando muito de perto, me solidarizando com as famílias e com as vítimas, mas depois que eu senti o que eu senti, e olha que o meu estágio não foi o mais grave, tá? Meu estágio não foi o mais grave, nós descobrimos no início, foi possível tratar logo no início, e os pulmões estão se recuperando a pleno vapor, graças a Deus. Mas eu fico imaginando quem teve 50%, 60%, 70% do pulmão paralisado. É realmente uma tragédia, e a gente vai ter que agora entender, dentro da ciência, qual é o melhor caminho. O comércio começa a ser reaberto, as pessoas começam a andar mais nas ruas, mas eu acho que os hábitos de vida, os hábitos do brasileiro, do mundo como um todo, né, serão absolutamente outros depois do Covid. Deputada, eu queria voltar aqui para São Paulo. Eu fiquei com a impressão, na sua resposta, que você vai aproveitar essa campanha Prefeitura de São Paulo até para comunicar esse seu desligamento do bolsonarismo. Eu fiquei com essa impressão, queria que a senhora explicasse. E nesse contexto, eu também queria saber se você vai se apresentar como a anti-Bolsonaro nessa campanha aqui. E um terceiro elemento nessa pergunta, como se colocar ali como uma candidatura de direita, disputando com o Bruno Covas, que é candidato à reeleição, e é o candidato do governador de São Paulo, João Dória, que é muito próximo a você. Em relação à campanha, é claro que é um momento muito importante para que a população possa realmente olhar olho no olho desse candidato e entender quem é quem no processo, porque há todo um processo de comunicação, um espaço de comunicação, e se comunicando que as pessoas se entendem. Quem não se comunica, se trumbica, ponto.
né? Já diria lá o nosso Chacrinha. Então, é claro que vai ser um momento muito importante para que as pessoas possam entender as minhas razões, porque eu deixei, né, de ser bolsonarista, mas não deixei de ser uma mulher de direita. Quais são as diferenças entre o bolsonarismo e uma direita racional, de fato, uma direita que pensa, uma direita que respeita, uma direita que tem tolerância. Eu não entrei na política para viver a intolerância e nem para fazer a intolerância. Então, essa é uma diferença radical entre uma direita racional, uma direita respeitosa, uma direita que quer mais democracia, uma direita que entende as liberdades e que respeita as liberdades. Eu sempre fui uma liberal e pretendo continuar sendo uma liberal. Eu não quero atacar pessoas por suas escolhas pessoais ou partidárias ou isso ou aquilo. Não, não é isso que eu quero. Mas eu sou uma mulher de direita. Então, vai ser o momento de nós realmente colocarmos na mesa para a população aqui de São Paulo o que é a esquerda de fato, centro-esquerda, quem são esses candidatos de centro-esquerda, o que são os bolsonaristas e o que é uma direita racional. Eu não vou me colocar como a anti-Bolsonaro em São Paulo, até porque o presidente da República não tem que meter o nariz na eleição aqui em São Paulo, ele tem que cuidar do país, ele não tem que se meter em eleição municipal, não acho que vai fazê-lo, porque conheço o presidente também, ele não é do estilo de entrar em bola dividida, ele só gosta de entrar em bolinha que ele sabe que não vai perder. Assim foi na eleição para o governo de São Paulo, quando ele me autorizou a apoiar o João Dória, mas ele ficou em cima do muro, porque ele disse, quer ir para a bola dividida, vá você, pague você o preço, eu não vou pagar, eu vou ficar aqui, bem quietinho. É o estilo dele, né? Mas hoje, Caio, nós não temos nenhum candidato que se coloque como, de fato, um candidato da direita, além de mim. O Bruno Covas, que é o prefeito, é um candidato de centro-esquerda, ele é a esquerda do PSDB, todo mundo sabe. O PSDB já é um centro mais à esquerda. Nós temos ali algumas figuras que destoam um pouquinho mais ou um pouquinho menos para a direita, mas o Bruno Covas é centro-esquerda. E o resto é tudo mais para a esquerda ainda. Então, a única candidata que vai se colocar como uma candidata de direita e uma direita racional, não uma direita burra, estúpida, uma direita que não respeite as diferenças, sou eu nesse processo. Deputada, queria a sua avaliação sobre esses dois últimos movimentos do governo federal em relação ao Ministério de Jair Bolsonaro. Tivemos a recriação do Ministério das Comunicações com a chegada de Fábio Faria, que era deputado federal, empossado como ministro, e ali a decisão de afastar Abraham Weintraub do comando do MEC. Para o lugar dele foi nomeado Carlos Decotelli da Silva. São movimentos bem-vindos? Olha, em relação ao MEC, a gente vai ter que esperar para ver, né? Porque o MEC, gente, é a grande cartola do governo Bolsonaro, né? É um pior que o outro que entra ali, é uma desgraça. Desde o início, o MEC é uma desgraça. Nós tivemos um ministro pior que o outro, ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Tivesse o presidente Bolsonaro me ouvido lá atrás, na indicação que eu fiz para o Ministério da Educação, que era, a princípio, a Viviane Sena, que não aceitou, e depois do Mozart, que aceitou, nós chegamos a fazer todo o procedimento, e um dos filhos do presidente atravessou com Vélez, nós estaríamos certamente em outro patamar nesse momento na educação do nosso Brasil. O MEC parou, o MEC inexiste, o MEC virou uma fábrica de polêmicas e tweets mal escritos na internet, escritos por um ministro que não domina a língua portuguesa, essa que é a verdade. Agora, eu acho que qualquer um seria melhor do que os últimos ministros que nós tivemos no Ministério da Educação. Mas se você colocar um cone de sinalização sentado na cadeira, pelo menos não vai atrapalhar. Então, eu já começo do princípio que eu acho que será melhor, porque qualquer coisa é melhor do que nós tivemos. Ponto. Se vai ser o suficiente, vamos ter que esperar para ver, porque eu não conheço pessoalmente o ministro da Educação, eu não conheço o novo ministro, não conheço o seu currículo, nos detalhes, então vamos aguardar para ver. Em relação à recriação do Ministério das Comunicações, Renata, eu lamento muito, porque de novo é o presidente rompendo com a palavra que deu lá atrás. Gente, no início, quando nós discutíamos plano de governo, ministérios, nós queríamos 8 ministérios. 8 ministérios. O presidente falou em 15 e depois passou de 20 e agora recriando ministérios. Pelo amor de Deus, não foi isso que foi prometido. Para que recriar um Ministério de Comunicação? Para quê? Não é assim que se tenta fazer o bom relacionamento com a imprensa.
Não é dessa forma, criando um ministério, dividindo as cotas para os mais amigos. Não é assim que funciona, não é assim que tem que funcionar. É assim que tem funcionado, mas não é assim que tem que funcionar. Eu não tenho absolutamente nada contra o Fábio Faria. É um bom menino, né? Lá o genro do Silvio Santos, tudo certo, adoro o Silvio, assisto os programas dele, mas acho que quando você mistura demais essas coisas, nós entramos num caminho muito perigoso. E nós estamos de novo num caminho perigoso, criando pastas para acomodar pessoas, para acalmar veículos de comunicação. Isso não faz parte, de novo, do processo democrático que eu acredito. Eu acredito em outra coisa. Eu acredito em bons relacionamentos construídos de verdade. Eu acredito num diálogo com o Congresso construído de verdade e não na base do toma lá da cá. Eu acredito no respeito às instituições, ainda que tenhamos o direito de sermos críticos. Eu mesma sou absolutamente crítica a alguns ministros específicos do Supremo. Se vocês buscarem na internet, vão ver que eu tenho vídeos criticando alguns ministros, em especial o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é freguês, assim, o Gilmar e o Lewandowski receberam muitas críticas minhas. Agora, isso é do processo democrático, o que não significa que eu queira acabar com um poder A, B ou C. E quando esse ministério foi criado, ele veio com cara, jeito de andar, de fazer aí uma acomodação desse centrão e de alguns veículos de comunicação, e eu, como jornalista, lamento muito isso. Deputada Joyce Hasselmann, muito obrigado por sua presença aqui no O Ponto desta semana. Obrigada, Caio. Obrigada, Renata. Nossa entrevistada nessa semana é a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Carla Zambelli. Oi, Carla, seja bem-vinda ao Ponto. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada pelo convite. Deputada, nossa primeira pergunta é o seguinte: nas últimas semanas, alguns ativistas de direita vêm sendo alvo de mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo, inclusive a senhora, Sarah Winter, foi presa, e mais no final da semana o jornalista Oswaldo Eustáquio, que subiu inclusive nas suas redes sociais a seguinte nota: o jornalista Oswaldo Eustáquio acaba de ser preso arbitrariamente, é o 8º preso político do Brasil. Eu te pergunto, deputada, há presos políticos no Brasil de Jair Bolsonaro? Olha, no caso do Oswaldo Eustáquio, eu até fiz um vídeo sobre isso, porque, na minha opinião, foi uma prisão extremamente arbitrária e tem um ponto aí importante para a gente avaliar, né? Esse inquérito da censura, ele é tocado no Supremo Tribunal Federal pelo Alexandre de Moraes. E o Oswaldo Eustáquio, um dos motivos pelo qual ele foi colocado dentro do inquérito, desse inquérito da censura, onde tem realmente presos políticos, foi por conta dele ter feito uma matéria a respeito da Viviane de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, que vem sendo um centro das atenções dentro da advocacia do Estado de São Paulo. Ela tem pego casos de prefeitos, por exemplo, condenados por corrupção em segunda instância, e isso está fazendo com que o Oswaldo Eustáquio publicizou isso, e a gente liga isso também ao fato de que a Viviane de Moraes, ela é sócia do Gabriel e do Tony Chalita, que são advogados, né? E, incrivelmente, são advogados da Joyce Hasselmann, que foi a peça principal para que esse inquérito tivesse um rumo para onde ele tomou. O Tony Chalita, inclusive, estava na CPMI da fake news, ao lado da Joyce Hasselmann, fazendo a defesa dela. E foi também o Tony Chalita, advogado sócio da Viviane de Moraes, que entrou com um pedido de inquérito criminal contra mim, um novo pedido de inquérito criminal, ou seja, são mais ou menos 6 que estão rodando hoje no STF, e também um pedido de cassação. Então, você junta todos esses fatos e a gente vê não só uma arbitrariedade, a gente vê uma falta de materialidade e a gente vê uma perseguição política em todos aqueles que defendem o atual governo. Deputada, a senhora fala aí sobre a participação da deputada federal Joyce Hasselmann. Ela e outros deputados foram ouvidos no curso do inquérito
que é conhecido como das fake news, né? De fato, ali há menções, inclusive, a existência desse suposto gabinete do ódio. Agora, a senhora também faz uma relação a uma participação decisiva de Joyce Hasselmann no inquérito que apura os atos antidemocráticos. Então, na avaliação da senhora, os dois estão ligados. Eu acho que os dois estão ligados. A minha avaliação que eu faço, na verdade, é o seguinte. A gente tem 4 personagens dando um depoimento para o STF. Se você lê esse depoimento, você vai ver que não tem nenhuma materialidade, ela não apresenta nenhuma prova. Ele começou lá atrás, em março do ano passado, o inquérito chamadas fake news, a gente chama de inquérito da censura, por conta de ameaças, supostas ameaças que os ministros receberam. E também acabou envergando para esse inquérito que eles chamam de atos democráticos, nós chamamos de atos pró-governo. E você vê, veja bem, eles estão, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre, ele coloca já quem fez ou quem organizou esses atos pró-governo como uma organização criminosa. Ele colocou isso no Twitter dele, dia 14 de junho. Eu não sei exatamente o termo que ele usou, mas ele quis dizer que as pessoas as quais organizam as manifestações formam uma organização criminosa. Isso por conta de algumas faixas terem o mesmo modelo. E você vê, em Brasília, as pessoas que fazem faixas para as manifestações, né, acho que existe um fornecedor só de faixa. Então, esse fornecedor, ele usa a mesma letra, o mesmo fundo, o mesmo jeito de escrever. E aí, e cada pessoa provavelmente deve ter contratado a sua faixa, feito a sua faixa. E ele acha que isso, então, ele liga isso, então, a uma organização, como se tudo isso tivesse sido planejado. Sou contra a intervenção militar e sou contra a AI-5 porque, bom, um dos motivos é pelo qual eu perderia meu emprego, né? Então, assim, eu lutei para conseguir, eu lutei muito para chegar até aqui, para poder ser deputada federal e defender os princípios que a gente defende, para, de repente, eu estar defendendo um ato institucional. Então, um fechamento do STF. Um fechamento do Congresso, fechamento do STF seria via intervenção militar, que eles falam. O próprio presidente já falou várias vezes que isso, que ele não quer isso, que ele quer governar em cima da democracia, em cima das possibilidades. Nós derrubamos a presidente Dilma democraticamente através de um impeachment, ou seja, todas as pessoas às quais ele está ligando a atos antidemocráticos, que são atos pró-governo, na verdade, são só atos de manifestação, como sempre aconteceram desde 2011, né, o Nas Ruas fazia, quando eu ainda era fundadora, fizemos em 2015, 2016 para derrubar a presidente Dilma, fizemos em 2017 apoiando as 10 medidas. E fizemos também alguns em 2018, inclusive a imprensa tem procurado atos que a gente tenha feito em 2018 e a gente vê que isso vem do STF, quando são, por exemplo, a gente estava defendendo o pacote anticrime e a reforma da Previdência. Então, eu, por exemplo, participei de atos que tinham funções legislativas, para aprovar atos legislativos que, claro, vieram do governo, né? Tanto o pacote anticrime veio do ex-ministro Sérgio Moro e a Previdência que vinha do Paulo Guedes. Só para ficar claro, a senhora diz então que é contra o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas a senhora defende que haja esse tipo de manifestação em atos nas ruas, é isso? Sim, defendo com toda a minha convicção que haja tanto atos pró-governo quanto atos que sejam eventualmente contra o governo. A única coisa que a gente não pode ter, Renata, é bagunça. Por exemplo, como aconteceu essa semana, tocar fogo em ônibus onde tem gente dentro, quebrar vidraça, tocar fogo em ônibus como fizeram nas manifestações de São Paulo, ter confronto entre prós e contra. Isso a gente sempre evitou. Como? Como que a gente evita uma coisa dessa, Renata? Os movimentos pró-governo, que sempre foram movimentos democráticos, movimentos sem quebrar nenhuma vidraça, a gente avisava a polícia com antecedência. Algumas vezes, por exemplo, em São Paulo, tinha que avisar a prefeitura, a CET, ou seja, tinha uma série de órgãos que a gente tinha que avisar. A gente tinha uma reunião antes de acontecer aquele ato para discutir que hora que ele começa, que hora que ele termina. Por que os atos anti-Bolsonaro terminam com bagunça? Porque eles não avisam a polícia.
eles não avisam, não fazem nenhuma comunicação e nenhum tipo de combinação. Normalmente esses atos fecham as ruas e quando fecham as ruas, a polícia tem uma hora que eles chegam para a gente e chegam para eles também e diz, olha, agora às 18 horas a gente tem que encerrar porque a gente precisa abrir o trânsito. E simplesmente eles não obedecem, não abrem o trânsito. É aí onde acontece o ato da polícia, eventualmente contra os manifestantes. Na verdade é para poder liberar vias. Isso a gente vê desde 2011 acontecendo, dos black blocs, sempre fazer esse tipo de ato. Agora, interessante, por que Mas, deputada, só uma observação. A gente viu nas últimas semanas diversos atos também contestando aí atitudes do governo, contra o governo, que também transcorreram de forma absolutamente pacífica, né? Sim, sim. E esses são ótimos. E, assim, eu nunca critiquei esses que acontecem de forma pacífica e terminam de forma pacífica. Eu acho que toda e qualquer liberdade de expressão, seja para criticar, desde uma deputada federal até um presidente da República ou um ministro do Supremo, ele deve acontecer livremente. Isso está na nossa Constituição, livre pensamento, liberdade de expressão. Isso está garantido na nossa Constituição. A pergunta que eu faço é, por que, por exemplo, atos como os que foram feitos pelo MST, na porta da residência da ministra Carmen Lúcia, em que jogaram tinta e fizeram uma ruaça danada, picharam o chão e a porta da ministra Carmen Lúcia. Atos como, por exemplo, aquela Marcha das Margaridas que acabou no Planalto e que pintaram todo o Palácio do Planalto com mãos ali. Ou seja, você está atacando e está ferindo um prédio público, né? Atos que acabam com queima de ônibus, ou, por exemplo, quando Boulos atacou a Fiesp, tocou bombas de gás, aquele negócio molotov, eu não entendo dessas coisas porque eu não sou terrorista como ele. Enfim, atos que terminam com violência. Por que esses atos nunca foram investigados pelo STF? E por que os nossos atos, por conter faixas de cidadãos que estão expressando o seu pensamento, os quais, inclusive, eu não concordo, mas que estão expressando o seu pensamento, por que esses atos são antidemocráticos? Não, deputada, a senhora acha que esses atos de vocês são investigados porque eles são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro? Eu tenho convicção com isso. Eu queria, por favor, que você elaborasse um pouco mais a resposta da primeira pergunta. Você apontou ali que, na sua avaliação, a prisão do Oswaldo Eustáquio é política, porque ele fez uma reportagem sobre o escritório da mulher do presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, segundo você, advoga para Joyce Hasselmann, que é inclusive sua adversária política, né? Vocês estão hoje em lados opostos. Queria que você elaborasse um pouco mais essa relação e essa triangulação que você aponta. Só para não perder aqui o fio, deputada, a senhora falou sobre manifestações ou até atos de vandalismo, né, que tiveram como alvo, a senhora citou especificamente, rememorou naquele caso da ministra Carmen Lúcia. Tanto naquele caso, como no caso recente também, que houve no prédio do ministro Alexandre de Moraes, suspeitos foram presos, houve um encaminhamento ali de uma investigação. No MST, todas as pessoas foram presas? O chefe do MST foi preso? Foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional como a gente está sendo enquadrado? Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas de que todas aquelas pessoas que estavam ali foram presas. O chefe do MST continua solto. Nunca foi investigado, nunca foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Talvez podem ter pego um boi de piranha, né? Alguém ali, um dos que jogou tinta. Agora o chefe do MST continua livre, leve e solto. Aí, respondendo a pergunta do Caio, Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, advoga para algumas pessoas que são condenadas em segunda instância por crimes de corrupção. Isso é conhecido e notório. O Oswaldo Eustáquio fez uma matéria no Agora Paraná, dizendo que fazendo essa triangulação, ou seja, mostrando que o Alexandre de Moraes tem a esposa dele, Viviane, e que está advogando, e aí qual é a grande questão? Ela está advogando para pessoas condenadas por corrupção e que têm ligação com o PSDB. Então, qual é a triangulação que o Oswaldo Eustáquio faz? Ele diz que a Viviane tem defendido pessoas do PSDB, do qual todos sabemos que o ministro Alexandre de Moraes fez parte e andava, inclusive, com o bottom do PSDB, fez campanha para o PSDB e etc. Então, a gente vê hoje, atualmente, né, uma advogada, esposa de um ministro do STF, advogando para pessoas já condenadas em segunda instância, que são do partido PSDB,
E ele faz essa ligação do escritório todo. Aí ele aponta o Tony Chalita e o Gabriel Chalita como sócios da Viviane. Aí eu estou fazendo a ligação do Tony Chalita, né, que é sócio da Viviane. Ela é conhecida como Vivi para os íntimos. É Viviane Barci de Moraes. Esse Tony Chalita estava sentado ao lado da Joyce Hasselmann no dia da CPMI das fake news. E pessoas já, inclusive a própria CNN já mostrou que ela, na verdade, mantém, não sei se mantém na atualidade, né, mas mantinha o seu próprio gabinete do ódio, montando ali fake news dos seus opositores. Até tem um vídeo meu em que eu falo, um áudio, falo sobre o Plano Mansueto, ela transforma esse áudio como sendo um áudio que eu falei com o presidente da República sobre o Moro e que até o PT está ajudando, quando na verdade eu tinha falado com o Eduardo, que é líder do governo no Senado, e que até o PT estaria ajudando a aprovar o Plano Mansueto. Deputada, a Sarah Winter você inclui na mesma característica de presa política, segundo você, como Oswaldo Eustáquio? A Sarah Winter foi lá, soltou foguete lá, rojão, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Você inclui, ela se autodeclara uma presa política, você acha que ela é uma presa política? Vamos lá, primeiro que eu não soube que a Sarah Winter tem envolvimento com aqueles rojões, com aqueles fogos. O grupo dela ali, né? O grupo dos 300. Eu não sei, até onde eu soube, o grupo não estava ligado. Não tenho certeza de como foi essa questão dos rojões. Eu não concordei com aquela ação, tá? Eu acho que aquela ação, apesar de a ação em si não ser violenta, ela tem um simbolismo que pode dar dupla interpretação. Então, eu não apoiei aquela manifestação dos fogos e eu acho que, apesar de ser, enfim, eles podem interpretar isso como um excesso, um abuso, etc., como, inclusive, o governo do Distrito Federal, até no dia seguinte ou 2 dias depois, invadiu uma chácara e até saiu um áudio de um dos policiais dizendo que se envergonhava de ter feito isso porque não tinha nada demais lá, tinham camisetas e tal. Mas, assim, a Sarah, eu tenho uma avaliação específica dela. Ela é uma pessoa, eu acho que ela tem que ser tratada de forma específica, as ações dela, com o restante do grupo. Porque ela tem uma forma de agir especificamente. Então, eu não incluiria a Sarah no bolo de todos os outros que estão sendo investigados. Então, assim, ela falou algumas coisas, talvez não devesse ter dito, de forma impulsiva, mas eu não acho também que seria para tanto prendê-la e agora mantê-la com tornozeleira eletrônica, enquanto a gente tem o Lula, por exemplo, que já foi condenado, já está condenado, né, em segunda ou terceira instância no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia já foi condenado em primeira instância e está viajando tranquilo. Ele viajou para a Itália, está sem tornozeleira. Zé Dirceu foi solto pelo STF, está solto, tranquilo. Inclusive, talvez comandando todas essas manifestações da esquerda, que teve Gaviões da Fiel, que teve confronto com o pessoal que estava ali se manifestando pacificamente. Então, assim, a gente teve confronto no Rio de Janeiro, a gente teve confronto em São Paulo, aqui em Brasília a gente teve um início de confronto, mas acabou sendo resolvido pela polícia do DF. E essas pessoas estão soltas. Mas a senhora tem elementos para fazer essa ligação entre manifestações que a senhora diz, né, violentas e Lula, outros... Sim, porque a Gleisi Hoffmann, por exemplo, e o Paulo Pimenta estavam presentes em todas elas, né? Fazendo com o punho fechado, com a mão esquerda, fazendo ali... Mas na primeira manifestação, que inclusive inaugurou as torcidas organizadas nas ruas, que houve na Paulista, não tinha integrantes do PT naquele ato? Naquele não, porque o PT em São Paulo, ele é enfraquecido, né? E o Paulo Teixeira, que é um dos principais deputados ali de São Paulo, ele não é do tipo que participa de atos, né? Ele é uma pessoa mais reservada. Mas a gente sabe que, vendo a Gleisi Hoffmann, o Paulo Pimenta, envolvidos em manifestações, com faixas escrito ditadura do proletariado do lado deles, quer dizer, ditadura do proletariado pode, né? Do lado de um deputado federal.
e uma faixa escrito AI-5, aí é segurança nacional, terroristas, e tem que ser preso, e tornozeleira eletrônica, etc. Eu acho que está descompensado. E aí, onde é que está o direito de livre expressão? O Oswaldo Eustáquio fez uma matéria no Agora Paraná, que acabou gerando a prisão dele. Mas e a Sara? A Sara é presa política para você? Ela é uma presa política porque ela estava enfrentando o sistema. Então, sim, é uma presa política. Bom, com tornozeleira ela acaba continuando sendo presa, né? Por exemplo, ela não pode entrar em contato comigo. A gente nunca teve contato próximo. E aí... Isso que eu queria que você elaborasse um pouco, a sua relação com ela. Porque quando vocês... me corrija se eu estiver errado, mas quando vocês eram de esquerda ou vocês eram ativistas, tem fotos de vocês ali... Eu nunca fui de esquerda, ela foi de esquerda, eu nunca fui. Como que é a relação sua com ela, pretérita até, inclusive? Vocês eram amigas e depois as duas passaram a estar no mesmo lado político. Qual que é a história sua com a Sara Winter? Porque tem fotos de vocês duas Tem. Até agradeço a pergunta, Caio, porque aí eu tenho como chance de esclarecer. Eu já esclareci isso algumas vezes para o meu público, tem vídeos meus explicando tudo isso, mas é bom esclarecer. A Sara Winter, em 2011, em 2011, 2012, ela era uma ativista da Ucrânia, né, do grupo Femen, e esse grupo Femen, ele nasceu com um propósito, né, com duas pautas, contra a prostituição infantil e o turismo sexual. E elas faziam essas manifestações lá contra o turismo sexual e a prostituição infantil e elas não tinham publicidade, não conseguiam chamar a atenção da imprensa. Até que uma das meninas tirou a blusa e mostrando o seio, acabou sendo presa. E elas perceberam que, fazendo então manifestações em que se mostrasse o seio e fossem presas, isso ganhava repercussão na imprensa. A Sara foi até a Ucrânia, fez o curso lá com essas ucranianas, né, um curso de tentativa de guerra política, enfim, enfim, mas com essa pauta, prostituição infantil e turismo sexual. Quando ela voltou para o Brasil, ela começou a fazer essas manifestações e teve muita atenção da mídia em 2012. E quando eu a conheci, eu estava nas ruas, a gente lutava contra a corrupção e ela lutava por essas duas pautas. A gente achou que fazendo uma manifestação juntas, a gente pudesse chamar a atenção. E tanto é que a foto que a gente tem juntas é ela com a camiseta do Nas Ruas e eu com a camiseta do Fêmen, como sendo assim, uma parceria naquele momento para fazer uma manifestação. Era uma questão de saúde da mulher e tal. E eu até dei um depoimento dizendo que a corrupção acaba tirando dinheiro da saúde e que muitas mulheres grávidas acabam sendo muito maltratadas na saúde pública. Eu, inclusive, tive meu filho no SUS, então eu conheço muito bem como funciona ter filho no SUS. Não sei como é hoje, mas naquela época, em 2007, foi uma carnificina quase, né? Eu conto isso em detalhes em alguns vídeos meus, mas assim, eles cortam a mulher sem anestesia, eles costuram só com spray de xilocaína, e isso era o que acontecia lá, né? Inclusive, hoje eu tenho projetos de lei para mudar isso e para poder garantir anestesia para a mulher no parto normal e até a possibilidade dela fazer o parto cesárea. Mas voltando para a Sara, a gente teve essa manifestação conjunta em que tem essa foto entre mim e ela, e logo depois ela começou a ir para um lado da esquerda, né? Então ela queria fazer uma manifestação contra a Igreja Católica e ela estava hospedada na minha casa fazia 3, 4 dias. Eu falei, Sara, se você for fazer manifestação contra a Igreja Católica e for seguir para esse rumo, eu sinto muito, mas aqui você não pode ficar. E aí ela me chamou de tucana na época, porque na época a gente tinha petistas e tucanos, né? Quem era de direita, teoricamente, era tucano. E aí ela tem até publicações daquela época, ela me chamando de tucana, e que ela se dizia esquerdista. Então, assim, eu nunca fui esquerdista, nunca votei em Lula, nunca fui feminista e nunca fui do Fêmen, porque para você ser do Fêmen, você precisa ter um primeiro ato em que você tira o seio para fora e vocês vão ver, é só procurar na internet, vocês não vão achar nenhuma foto minha nesse sentido. Então, a única coisa que eu fiz foi um ato com ela, né, a favor do parto da mulher no SUS, e aí isso envolvia, né, tinha ligações da luta contra a corrupção, em que a gente trocou camisetas como se fosse um time de futebol, que troca camisetas, e a gente tirou uma foto em que eu estava com a foto do Fêmen, a camiseta do Fêmen, e ela com a camiseta do Nas Ruas. Nada mais. Depois disso, a gente ficou sem se falar de 2012 até esse ano.
No ano passado, ela fez um vídeo me acusando de fazer um aborto. Eu a processei, porque era uma mentira. E eu, inclusive, passei por um aborto agora em novembro, da mesma forma, o bebê não tinha batimento cardíaco. Então, e ela distorceu essa história lá de 2012 e disse que eu provoquei o aborto, etc. Então, eu a processei por isso, estava em processo de danos morais, etc. E ela pediu desculpas públicas para mim em novembro, eu aceitei e desfiz o processo. Falei, não, tudo bem, o que eu queria é que ela se retratasse. Ela se retratou publicamente. E isso morreu. Agora, em 2020, a gente se encontrou na porta da Polícia Federal e na porta da Força Nacional. Eu tinha ido encontrar meu marido e ela à noite para buscá-lo, 19 horas. A gente ia se encontrar para ir para casa e eu encontrei com ela. Eu disse, Sara, baixa um pouco a temperatura. Inclusive, a CNN talvez até tenha essas imagens de eu falando isso para ela na porta da Polícia Federal. Vamos baixar a temperatura. A gente conseguiu derrubar uma presidente sem derrubar uma vidraça. A gente tem como se manifestar sem bater de frente, da forma como vocês estão fazendo. Então, eu dei esse conselho para ela e alguns dias depois ela acabou sendo presa. Mas isso é a única relação que eu tenho com ela, de conversar ali na porta da Polícia Federal. 3 palavras que eu troquei com ela na porta do Ministério da Justiça ali, e em que eu, inclusive, pedia para ela baixar a temperatura. Nada mais. Essa é a minha relação com Sarah Winter. Eu queria trazer a conversa agora para o nosso momento político, né? Inclusive, aproveitando que a senhora falou aí de baixar a temperatura. A gente vê, principalmente nos últimos dias, o presidente com uma postura um pouco diferente, muitas sinalizações de ministros, pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, de que era necessário mudar a sua postura, né? Em caminho a uma pacificação. A gente está vendo uma versão do Jair Paz e Amor, isso é uma postura do presidente que vai perdurar? Renata, essa pergunta é difícil de ser respondida, até porque quando você falou paz e amor, eu lembro do Lula, paz e amor, e aí já me dá até um streamlink. Não, o Bolsonaro, eu acho que, primeiro que a essência dele nunca vai mudar, né? A essência dele de querer combater a corrupção, de ser honesto. Agora, eu acho que o presidente passou por um período de 1 ano e meio aí de tentar governar e de todos os lados receber uma chuva de ou ameaças ou de fato enfrentamentos, como por exemplo a tentativa dele expulsar os adidos da Venezuela e o STF diz que não, ou seja, entrou uma invasão de poder do STF no Executivo. Depois também uma tentativa dele de colocar o Ramagem na Polícia Federal, também o STF disse que não. Uma última portaria a respeito das cotas, que o Gilmar Mendes também disse que não, e todos os atos ele recuou. Ele poderia bater de frente, talvez, ou ir em frente, e ele recuou. Por que ele recuou? Porque ele não quer brigar com o STF. A intenção do presidente nunca foi brigar com o STF. Eu estou falando isso de lá de trás, né? O adido militar que o STF disse que não vai ficar aqui no Brasil porque existe risco de Covid na Venezuela, e até quero fazer um adendo aqui, um parênteses, que o Maduro acabou de retirar ativistas pró-Maduro do Brasil, dizendo que no Brasil, em Boa Vista e etc., tinha muito risco de Covid, e mandou retirar essas pessoas e levar de volta para a Venezuela. Mas os adidos militares, que tem mais de 20 milhões de dólares na conta deles, aí esses ficam no Brasil. Mas, enfim... voltando para o nosso presidente, o que a gente viu no último 1 ano e meio, e até falo também como política, é que por mais que a gente tenha tido a tentativa de fazer coisas boas, a gente está sempre sofrendo ataques e dizendo, não, aqui você não pode crescer. E a gente sabe o que é isso, nada mais é do que uma briga pré-eleitoral, né? Briga com o Witzel, briga com Dória, briga com ali o eixo do DEM, que tenta, talvez, não sei se eles vão lançar o Hulk, quem vai ser, enfim. Ou seja, a gente tem uma disputa política que praticamente fizeram da pandemia uma disputa política, né, pré-eleitoral. O presidente também, né, deputada? Eu acho que o presidente reagiu, mas isso é minha opinião. Eu acho que eles agiram, né, fizeram uma ação e ele reagiu a todas as coisas. E eu acho que ele tem o direito de reagir. Aí o STF também decidiu que o presidente não poderia
falar absolutamente nada sobre como os governadores e os prefeitos lidam com a abertura ou fechamento dos comércios, etc., quarentena e tudo mais. Aí o presidente manda para os estados 39 bilhões de reais para a saúde, manda mais 9,4 bilhões de reais para cuidar do Covid, isso é datado de 8/6, ou seja, pode ser que o valor tenha aumentado, e mesmo com o envio desses quase 50 bilhões de reais para os estados continuam falando que o presidente não fez nada pela pandemia. Então, o que o presidente percebeu é o seguinte, olha, eu envio dinheiro para cuidar da pandemia e dizem que as mortes estão nas minhas costas. Eu tento fazer alguma coisa, vem o STF e diz que não. Eu lanço coisas no Congresso, quando o Maia decide que está de mal comigo, ele não coloca. Então, acho que o presidente fez um escrutínio aí e decidiu baixar a temperatura. Para os nossos, para nossa base de governo, isso soa como algo ruim, né? Eu estou falando isso para o meu público, tá? O meu público não entende muito bem quando o presidente Bolsonaro baixa a temperatura, porque existe eu chamo de bolha, uma bolha aí de 7 a 10 milhões de brasileiros, que é o que a gente atinge. Eu consigo atingir uns 40 milhões por mês, mas eu converso com youtubers, etc. Existe uma bolha que é impenetrável, que é um pessoal que não vai deixar o Bolsonaro, que é em torno de 10 milhões de pessoas. Esse pessoal não quer ver o Bolsonaro pacificador. Esse pessoal quer ver o Bolsonaro lutando contra o establishment. Só que a gente percebeu nos últimos 1 ano e meio, eu acho que o presidente percebeu isso, que bater de frente não está dando certo. Então, ele está começando... Mas desse ponto de vista é uma derrota política para o presidente, porque esse discurso de enfrentar o establishment, né, de inaugurar uma nova política, foi tanto o que ele defendeu na campanha, como o que ele defendeu ao longo desse seu primeiro ano de mandato, né? Ele se dedicou bastante a isso. Se você pensar que não é uma perda, porque a gente, assim, eu não consigo... Porque foram várias vitórias e algumas derrotas. Então, a gente teve, por exemplo, Previdência aprovada, o Plano de Saneamento Básico aprovado agora, né? Mas a gente teve algumas derrotas, algumas coisas que venceram, algumas MPs que venceram. E isso por quê? Porque a gente não teve no Congresso, infelizmente, a renovação que a gente necessitava, de pessoas que realmente estão preocupadas com o povo brasileiro e não com a sua reeleição ou com o seu projeto pessoal de poder. Isso falo com toda sinceridade e clareza de raciocínio. Eu acho que o presidente percebeu que ele precisa governar. E precisa governar porque a gente tem aí uma rede, e eu acho até que o ex-ministro Moro percebeu isso politicamente, está tentando pegar essa rede do centro ali, são aquelas pessoas que não tem muita consciência política. Quando eu falo da nossa bolha, né, da bolha da qual eu participo, de 10 milhões de pessoas, a gente tem 10 milhões aqui da direita que estão com o Bolsonaro, haja o que houver. A gente tem mais uns 10 milhões que acho que apoiam o Bolsonaro pelas ações que ele vem fazendo. A gente tem um centro aqui que não tem consciência política, desses detalhes da política, não participam, a política não faz parte da vida deles. Não são pessoas que assistem CNN, não são pessoas que se preocupam com política, se preocupam com viver o dia a dia, de pagar o seu almoço, o seu jantar, que são aquelas 59 milhões de famílias que o presidente Bolsonaro ajudou agora no auxílio emergencial e que agora estendeu para mais 3 meses. São pessoas como, por exemplo, os MSTs, 9 milhões de famílias que viveram durante todo o período PSDB e PT sem o título das suas propriedades, vivendo chantagens a cada de 2 em 2 anos, ou você vota no PT, ou você mantém o PT no poder e os seus correligionários, ou a gente tira a sua terra. E isso eu não estou falando de talvez não, eu estou dizendo de conversar com as pessoas quando do lançamento da MP do fundiária, né, que tratava do assunto fundiário. São 9 milhões de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas que vão ter o título da sua terra, que não vão mais sofrer chantagem. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro começou a perceber que a gente precisa ter essas entregas. E mais do que ter essas entregas, a gente precisa comunicar essas entregas. Então, quando a gente fala de um Bolsonaro que tá sofrendo uma transformação, é uma transformação para o bem, no sentido de que ele vai continuar lutando pelo que é correto,
ele vai melhorar a vida dessas pessoas que precisam melhorar, ele vai fazer a transposição do Rio-São Francisco, que ficou pronta, graças a Deus, nessa legislatura, né? Ficou pronto agora essa semana. Então, está atingindo pessoas. Com saneamento básico, vai levar água para 35 milhões de pessoas, vai levar esgoto para 100 milhões de pessoas. Esse é o Bolsonaro que está tentando resolver, de fato, a vida do brasileiro. Deputada, ainda falando sobre essa aparente mudança de postura, de tom do presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, a senhora falava há pouco sobre esse grupo, esse núcleo mais duro do bolsonarismo que não gostaria de ver uma mudança do presidente. Do ponto de vista eleitoral, a senhora acha que ele tem mais a ganhar ou a perder ao adotar essa nova postura? Eu acho que essa nova postura ela pode ser entendida num primeiro momento como algo talvez negativo. Né? Isso dentro da nossa bolha, né? Dessa bolha que a gente vive, e isso eu tenho notado de alguns seguidores mais ferrenhos, pessoas que acreditavam e votaram no Bolsonaro para justamente enfrentar o establishment. Só que eu acho que com o tempo essas pessoas vão perceber que aí eu vou contar uma história para poder explicar isso. Quando eu lutava pelo impeachment da Dilma, eu apresentei o primeiro pedido em janeiro ou fevereiro de 2015. E aí, a gente e era ainda por conta da culpa dela em Passadina. Quando ela começou a pedalar e a gente percebeu no TCU que poderia vir um impeachment através das pedaladas, isso demorou um pouco para poder, por exemplo, reprovar as contas. Aí reprovaram primeiro a de 2014, depois reprovaram a de 2015. E aí só em setembro, final de setembro, início de outubro, quando reprovaram as contas da Dilma de 2015 no TCU, é que a gente conseguiu apresentar um pedido de impeachment que tinha uma base sólida para que todos pudessem, que era aceitável por uma parte da base. Naquela época, por exemplo, até o Eduardo Cunha dizia, olha, pedaladas de 2014 eu não vou aceitar porque é do mandato anterior. E aí vinha uma série de teses em relação a isso, que não podia ser empichada por uma coisa feita no mandato anterior, apesar de ser a mesma pessoa. Estou contando isso para o telespectador entender um pouco do que eu quero dizer. Então, assim, a gente precisou viver, né, o ano de 2015 inteiro numa agonia danada, querendo empichar a presidente Dilma, esse núcleo duro, que é o mesmo núcleo que no final das contas apoiou o Bolsonaro, porque percebeu que o Bolsonaro era quem podia lutar contra essa corrupção e etc. Porque tudo isso veio em paralelo também com a Lava Jato. E somente em final de 2015, né, 2 de dezembro de 2015, foi quando o Cunha acolheu esse impeachment. A gente precisou esperar as férias aí, né, eles não chamam de férias, mas eu chamo de férias, enfim, para poder então começar o processo a partir de fevereiro. E aí, recesso, eles chamam de recesso. Então, fevereiro começou o impeachment, Renata. E aí, de fevereiro até maio, ela já foi afastada. E o impeachment se deu mesmo, de fato, em agosto. Então, a gente vê uma questão que eu gostaria de trazer para o telespectador, o seguinte, que a gente, mesmo com a minha, por exemplo, ansiedade de fazer aquele impeachment o mais rápido possível, ele demorou 1 ano e 8 meses para acontecer de fato. Quando a gente quer fazer as coisas da forma democrática, e uma vez o Carlos Bolsonaro fez um tweet sobre isso e foi mal interpretado, a gente tem que ser paciente, a gente tem que fazer as coisas pouco a pouco. Hoje, com o Congresso que a gente não consegue aprovar todas as medidas necessárias e que o presidente, por exemplo, prometeu em campanha ou disse que ia lutar na campanha, né? Quando a gente pega um pacote anticrime, que o presidente Bolsonaro também defendia, grande parte dele foi desidratado dentro desse Congresso. Mas o presidente, ele não, no projeto anticrime, ele referendou a maior parte das decisões do Congresso, especialmente ali o juiz de garantias, que o então ministro Sérgio Moro tinha se posicionado e pedido o veto em um sentido, e o presidente Jair Bolsonaro seguiu a orientação ali, sancionou esse projeto da forma como o Congresso se manifestou. O presidente Jair Bolsonaro, todas as derrotas que ele teve no Congresso Nacional e que foram pedidos, que a base pediu veto para ele não vetou, ele seguiu sempre a decisão do Congresso Nacional. Não todos, Caio. Teve alguns vetos importantes que o presidente fez. Esse do juiz de garantia, ele não fez por 2 motivos. Primeiro, porque ele cairia no Congresso.
Eu tô lá, eu sei que ele cairia. Existia uma grande maioria dos deputados que queriam um juiz de garantia, porque são pessoas garantistas. Veem a justiça como uma justiça garantista. E para quem está ouvindo a gente, isso significa, em outras palavras, dar mais chance para o bandido e menos para a justiça, tá? Em outras palavras, é isso. Agora, tinha um outro motivo também. É um plano inexequível. Então, é uma lei inexequível. Porque a grande maioria dos fóruns do Brasil, enfim, onde acontece justiça, onde a gente tem um juiz, né, atuando, só tem um juiz na cidade. Para você ter o juiz de garantia, você tem que ter 2. Como é que você vai fazer? Você vai dobrar a quantidade de juiz no país? Tudo bem. O orçamento aguenta isso? Era inexequível, tanto é que isso foi derrubado pelo TCU e também o próprio Supremo Tribunal Federal admitiu isso. Deputada, eu vejo você falando que é o Congresso que a gente tem, é o Congresso que a gente tem, mas é o Congresso que está abraçado com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente e o Congresso hoje estão bem entrelaçados, especialmente com o Centrão ali, que é a engrenagem toda que comanda esse Congresso, que foi base aliada do Michel Temer, da Dilma Rousseff e do Lula, né? E do Fernando Henrique, né? E do Sarney, do Fernando Collor. Então, esse centro político está unido ao presidente Bolsonaro neste momento. Por qual motivo, Caio? Eu que te pergunto. Um deles é porque eles perceberam que não adianta, todos esses deputados que estão abraçados ao presidente Bolsonaro sabem que sair numa foto com o presidente Bolsonaro hoje traz muito voto para eles em 2022, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto é que realmente alguns cargos foram distribuídos e isso não é segredo para ninguém, mas nenhum cargo estratégico foi distribuído, ou seja, os ministérios continuam técnicos, os bancos continuam técnicos, as estatais continuam técnicas. Então, assim, e mesmo as indicações de cargos, ela pode ser uma indicação política, mas ela passa por uma avaliação técnica. Então, e além de passar por uma avaliação técnica, deixando bem tranquilo o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador, nós temos uma Controladoria Geral da República que atua, a Controladoria Geral da União, né, nosso ministro Wagner Rosário, que atua com muita seriedade. É uma pessoa muito séria. E nós temos uma Polícia Federal atuante. Então, essas pessoas que estão sendo colocadas em cargos públicos da União, se eles saírem do que a gente chama de atuar corretamente, dentro da honestidade e começarem a desviar dinheiro ou qualquer coisa que o valha, vocês podem ter certeza que eles vão cair. Então, Deputada, mas o que a senhora está querendo dizer é que o toma lá da cá, então, ele existe, mas ele é diferente do anterior porque ele é técnico? Não é tomar lá da cá. Quando você tem indicações, a gente precisa preencher cargos, certo? Os cargos precisam ser preenchidos. A única coisa é que, ao invés de somente o Bolsonaro, né, agir como rei, né, rei da Inglaterra, indicar todos os cargos da União, ele está pedindo indicações para outras pessoas. E aí não é tomar lá da cá por quê? Porque antes você tinha um loteamento de ministérios. Antes você tinha 39 ministérios que só serviam para uma coisa, para lotear poder. Mais nada. O que você vê hoje não é um toma lá da cá, porque, na verdade, é uma indicação política, mas que passa por um critério técnico e que está sendo fiscalizado. Deputada, mas nesse ponto, e claro, a gente quer justamente ouvi-la sobre a lógica desse acerto, mas há um marco, a partir do momento em que o presidente recebe os partidos do centro, do centrão, como a gente chama, dá autorização para sua equipe para fazer um acerto de cargos, e esses cargos começam a sair, e aí a gente está falando de uma série, as secretarias em ministérios, a FNDE, há uma série de cargos em que essa nomeação política ocorreu. Há uma mudança de postura no Congresso muito clara, e as bancadas começam a votar junto com o governo. A imprensa sempre criticava o presidente por não ter base. Agora que ele está formando a base, critica porque ele está formando a base. A tentativa aqui é de entender a mudança da defesa do seu grupo político, né? Porque o seu grupo sempre defendeu, o presidente falou isso diversas vezes, de que não era para compor com esses partidos. Tem aquela célebre frase, inclusive, do general Heleno, né? Em relação ao Centrão, se gritar, pega Centrão, não fica nenhum, meu irmão. Isso virou um mote muito forte do seu grupo político, é por isso a insistência nesse tema. Eu digo uma coisa, a gente percebe que se não for dessa forma, a gente não vai conseguir avançar. E
E aí eu trago a discussão para uma outra visão. A gente tem a reforma da tributária para aprovar. A lei de saneamento básico foi 6 meses parada no Senado. E é algo que pode levar água potável para 35 milhões de brasileiros e esgoto para 100 milhões de brasileiros. A gente tem a reforma administrativa para votar. A gente tem a reforma política para poder avaliar, começar a avaliar pelo menos. A gente tem diversas pautas, como por exemplo a do Paulo Guedes, que é um grande sonho dele de aprovar a carteira verde e amarela, que vai trazer milhões de empregos para essas pessoas que estão saindo aí dos 16, 17 anos, estão querendo emprego e precisam do primeiro emprego, mas não conseguem arranjar, e que vai desburocratizar essa contratação e vai trazer dinheiro para o bolso dessas pessoas que estão em dificuldade, principalmente nesse período pós-pandemia. Então, isso eu estou citando o que eu lembro de cabeça. Coisas que a gente precisa aprovar e que a gente precisa da Câmara. Não tem outro jeito. Então, assim, se para poder aprovar essas pautas, a gente tenha que responder para a imprensa que isso é um acerto, desculpa, então a gente vai dizer que talvez seja. O deputado, mas para além dessa agenda... Eu não vejo como acerto, sim. Caio, eu queria deixar bem claro, eu não vejo como acerto. Sabe por quê? Porque existe um abismo de diferença entre você lotear 39 ministérios e você aceitar uma indicação técnica de uma pessoa do centro. Agora, sabe quem deveria estar sendo questionado sobre isso? As pessoas que estão indicando politicamente. Quer dizer que precisa indicar politicamente para poder votar? As coisas são necessárias para o país? Vocês, ao invés de perguntar para mim, deputada que é da base do governo, se está acontecendo uma mudança de forma de agir do presidente... Os líderes do Centrão são constantemente questionados sobre isso também, então, porque faz parte do nosso trabalho questionar todos os eu não estou criticando vocês, o que eu estou dizendo é o seguinte, está acontecendo, não é algo criticável no sentido não é corrupto, não é imoral, não é ilegal, vai ser fiscalizado. Então, assim, com o Congresso que a gente tem é o que a gente pode fazer. E aí eu acho que cada pessoa que precisa de um cargo para poder votar uma reforma tributária que vai tirar o peso do tributo, das costas do trabalhador e das costas de cada uma das pessoas que está assistindo agora a gente, se para poder tirar o peso dessas costas sua, que paga tanto imposto, a gente precisa de indicações de pessoas, deputados do centro, se isso é necessário, a gente vai fazer para poder fazer as coisas acontecerem. Agora, com uma certeza, e aí eu repito mais uma vez, com fiscalização da Controladoria Geral da União e com fiscalização da Polícia Federal. Esse pessoal não vai poder sair da linha, porque se sair da linha, eles vão ser pegos. Ô, deputada, você, na sua avaliação, o Congresso olha esse acerto muito mais em razão, você falou que o Congresso todo quer tirar foto com o presidente, mas não tem o viés ali também do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto precisou fazer esse acerto para se salvar do avanço do Judiciário sobre o mandato do presidente da República. Não é muito mais uma necessidade do presidente do que do Congresso? Não. É uma necessidade. Vamos lá, você tá misturando propostas legislativas com julgamentos, possíveis julgamentos do STF. Então, desculpa. E do TSE, né? No TSE. Então, você está me dizendo que os juízes e os ministros do TSE são pautados pelo Congresso? Não, eu estou dizendo que o Judiciário está avançando, seja pelo inquérito das fake news, seja pelo inquérito dos chamados atos antidemocráticos, seja pelas ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Tem um movimento claro nas últimas semanas do Judiciário sobre o Executivo. Esse é um ponto. O que o Palácio do Planalto fez? Vou pegar o Congresso, me aproximar do Congresso, criar uma base parlamentar do Congresso para que qualquer respingo dessas ações do Judiciário sobre processos de impeachment não avance no Congresso, porque ali eu vou montar uma base parlamentar abrindo a administração pública para indicações, especialmente do Centrão. Aí eu concordo com você sobre toda essa ofensiva do Judiciário sobre o presidente ou sobre apoiadores do presidente. Não acho que existe uma ofensiva sobre o presidente. Na verdade, a gente tem ações que estão correndo no TSE, né, que inclusive a última, o presidente ganhou por unanimidade.
E eu tenho muita tranquilidade de saber que as próximas ações também vão correr da mesma forma, se não por unanimidade, mas por quase unanimidade, mas ele vai vencer todas elas, porque ele não tem absolutamente nada de concreto contra ele no TSE. Concordo com você sobre que estão avançando sobre os apoiadores do presidente Bolsonaro, talvez para enfraquecer a sua base de apoio. Isso daí eu também concordo, ou para amedrontar. Eu não sei, na verdade, o que está acontecendo, tá? Eu não consigo adjetivar o que está acontecendo, até porque, se eu adjetivar, pode ser que eu sofra aí mais um inquérito criminal no STF sobre a minha pessoa, ou talvez uma cassação. Quer dizer, cada coisa que eu abro a boca, eu sofro um novo inquérito. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. Aliás, até o que eu disse no começo aqui, que o Alexandre de Moraes tem ligação com... A esposa dele tem ligação com o Tony Chalita, que entrou com um processo criminal contra mim no STF para o Alexandre de Moraes avaliar, né? Algumas pessoas ali deveriam se dar por suspeita. Tá bom, eu concordo com você a respeito dessa ofensiva do judiciário, mas não acredito de forma nenhuma que tenha a ver a aproximação do presidente com o Congresso tem a ligação dessas duas coisas. Te digo por quê. Um processo de impeachment, e isso aprendi durante o impeachment da Dilma, vivendo dia a dia dentro do Congresso, é um processo político muito mais do que jurídico. Primeiro, que a gente não tem nada juridicamente falando contra o presidente para poder, eventualmente, formular um pedido de impeachment que tenha base. Eu disse para vocês que a gente entrou com um pedido de impeachment de passadina sobre a Dilma, depois das pedaladas de 2014, e nenhuma das duas tinham substância para poder passar juridicamente. A gente precisou de substância jurídica de uma pedalada em 2015, com contas reprovadas pelo TCU, para passar o impeachment da Dilma em 2015, né? 2015 para 2016. Digo para você, não há absolutamente nada que embase um pedido de impeachment contra o presidente, juridicamente falando. Tendo isso, dito isso, politicamente falando, eu tenho seríssimas dúvidas, principalmente depois de ter visto a recepção do presidente no Ceará, onde o governador foi eleito com 80% dos votos do PT, né? E onde existe uma base dos Ferreira Gomes gigantesca, o presidente foi recebido como um rei lá, com muito apoio dentro da base dos Ferreira Gomes, ele foi recebido com muito carinho, com gente gritando, eu vim de graça. O impeachment não passa de jeito nenhum, porque os deputados vão ter receio de votar contra um presidente que é tão querido popularmente. E aí a própria população vai começar a perceber que esse presidente, que diziam que era autoritário, não é, diziam que era racista, acabou de nomear um negro para a educação, diziam que era homofóbico. Você não vê nenhum ato de tirar direitos dos homossexuais até hoje. Todos os direitos mantidos e com total liberdade. Com, inclusive, grupos gays por Bolsonaro crescendo por todo o país. Um presidente que dizia que era contra as mulheres, né? Tem aí a ministra Damares para dizer... Deputada, para apontar que não. Vou te perguntar, então, e o Queiroz? O que isso tem a ver com o presidente? O Queiroz não é uma ameaça a esse mandato, uma eventual delação premiada? O Queiroz, o que quer que parta do Queiroz não atinge o presidente. Isso eu tenho certeza absoluta. 40 anos de amizade? Não, porque não tem, porque o presidente é honesto. Eu vou esperar as investigações para poder avaliar o que o Queiroz fez ou não fez. Mas não te surpreendeu ele ser encontrado num imóvel do então advogado de Flávio Bolsonaro, filho do presidente? Aí você citou o filho do presidente. Não, se senador Flávio Bolsonaro, se o filho do presidente tiver alguma coisa a ver com isso, o presidente já disse no ano passado que qualquer pessoa que tenha feito algo de ilegal vai ser investigado. E o presidente não tem duas palavras nesse sentido. Se alguém tiver feito alguma coisa, vai pagar. Agora, que isso atinge o presidente, eu já disse essa semana e digo de novo, põe minha mão no fogo pela honestidade do presidente. Ele pode ter outros defeitos, pode se comunicar de uma maneira que talvez a imprensa não entenda muito bem, e até alguns eleitores, mas assim, honestidade, eu ponho a mão no fogo por ele. Não, só para ficar claro, deputada, porque
fazemos essa pergunta? Por duas razões. Um ponto que o Caio trouxe, Fabrício Queiroz só vai trabalhar para Flávio Bolsonaro porque era amigo de longa data do presidente. E também nessa investigação, ali nas operações atípicas, foi identificado um depósito, né, um cheque de Fabrício Queiroz para a agora primeira-dama Michele Bolsonaro, no valor de R$24 mil. Portanto, essa ligação, ela é natural que se faça pela proximidade de Queiroz, né, esse histórico, e porque sim, a Michele Bolsonaro ali uma transação. Eu acho que o presidente já explicou essa transação, era um empréstimo, alguma coisa assim, ele já explicou. Não acho que a investigação de Queiroz vai tocar o presidente. Uma amizade, bom, eu também era amiga da Joyce. E da Sarah Winter. Não, da Sarah Winter não foi amiga, né? Foi uma relação de 3, 4 dias ali. Sim, você não pode chamar de amizade. Amizade é aquilo... Amizade é quando você, por exemplo, busca o filho da sua amiga para ir passar o final de semana com você. Sim. Isso é amizade. Mas fala da relação da Joyce também, deputada, porque era uma relação ali... vocês chegaram ao Congresso como os dois expoentes ali, mulheres do PSL, da direita bolsonarista, e de repente a relação foi degringolando a tal ponto que viraram ali super adversárias. Vocês já foram amigas, já foram próximas? O que você acha dela? Eu queria virar a página da Joyce, mas eu vou responder sua pergunta. O meu público não gosta que eu repita essa história, mas se você fez a pergunta, eu te respondo. Nós somos muito amigas, ao ponto de que quando ela não pôde mais se candidatar como senadora e como governadora, porque o Major Olímpio a bloqueou, né, disse que ela não poderia se candidatar, ela me ligou e disse que se candidataria a deputada federal, e eu respondi: agora você me deixou um problema, porque eu não sei se eu voto em mim ou em você. E tamanha era a admiração que eu tinha por ela. Só que a partir dali, quando a gente começou a disputar o mesmo cargo, ela começou a ter atitudes que eu prefiro nem revelar aqui, porque são atitudes baixíssimas, abaixo do... Uma só, deputada, só revela uma. Uma só, por exemplo, ter jogado o presidente contra mim. Né? E ela falou sobre isso na CPMI. Então, o presidente ficou alguns meses sem falar comigo, porque a Joyce contou mentiras para ele, assim, horríveis, terríveis. E o presidente, por segurança, né, estava se candidatando, passando por um processo eleitoral, por segurança, acabou se afastando de mim, e eu me elegi sem ter nenhuma proximidade com o Bolsonaro. Então, assim, uma pessoa que estava desde 2013 apoiando o presidente, né, desde a época do kit gay lá, passei 2014 apoiando, 2015 durante o impeachment, 2016, 2017, quando ele conseguiu aprovar a lei do voto impresso, eu estava ali até as 3h30 da manhã, fizemos vídeos depois, ou seja, eu tinha uma proximidade com o presidente. De repente, a Joyce se aproxima do presidente e corta essa relação. Até hoje, não sei exatamente como se deu, mas sei as coisas que ela contou para o presidente. Então, assim, essa relação, quando você fala chegar como duas expoentes no Congresso, eu te digo uma coisa, Caio, eu cheguei como uma deputada que tinha sido votada com 76 mil votos, né? Não fiz nem minha cadeira, precisei dos votos que sobraram do Eduardo Bolsonaro para conseguir me eleger, né? Era um mínimo de 30 mil, mas uma cadeira em São Paulo, ela precisa de no mínimo 300 mil. Então, eu fui uma deputada que teve votos razoáveis, né? Até agradeço o Eduardo Bolsonaro por ter sido o deputado mais votado da história, né? Para poder a gente conseguir arrastar a gente para isso. Ela chegou, sim, como uma estrela, deputada com 1 milhão de votos, inclusive ela repetia isso diariamente, chegou como líder do governo no Congresso, ou seja, ela tinha toda a possibilidade de fazer um mandato maravilhoso, as pessoas apoiavam o que ela fazia, só que ela começou a se enrolar. Né? E assim, a única vez que eu a confrontei, porque aí eu me recolhi, porque eu cheguei no Congresso, ela é líder, eu falei, eu tenho que respeitar o governo, então eu me recolhi. Nunca falei o que eu pensava ou o que eu achava dela, e que eu tinha certeza que ela ia trair o Bolsonaro. Absoluta. Uma pessoa que trai sua melhor amiga é capaz de trair até o marido, é capaz de trair o pai e a mãe, enfim. Então, eu não tenho
dúvidas sobre o tipo de caráter que ela tem. Deputada, a gente está agora aqui caminhando já para o final. Não queria deixar de fazer uma pergunta sobre a investigação acerca ali das declarações dadas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao deixar o cargo. Essa investigação andou, inclusive a expectativa agora que o próprio presidente Jair Bolsonaro seja ouvido. Queria trazer um ponto ali, porque eu trago isso. A senhora, claro, quem nos acompanha aqui vai se recordar, fez uma tentativa ali até o último minuto do ministro permanecer no governo, acabou tendo ali troca de mensagens com ele, tornadas públicas. Nessa investigação, o general Augusto Heleno admite aos investigadores que houve trocas na segurança pessoal do presidente nos últimos 2 anos, mais uma, inclusive, ali menos de um mês antes daquela reunião do dia 22 de abril, quando o presidente faz aquele desabafo e diz que não tinha conseguido fazer uma troca na sua segurança. O presidente argumenta que era a sua segurança pessoal. O ex-ministro, Sérgio Moro, diz que ali era uma ameaça a ele, né, que o presidente estava querendo falar numa troca da Superintendência do Rio. Esse ponto não ali indica uma contradição na versão do presidente? O que explicaria essa questão? Trocas na segurança pessoal e o presidente dizendo que não conseguia fazer trocas. Uma coisa eu te digo, isso vai vir ao longo da investigação, isso vai ser aclarado. Naquela reunião ministerial, eu quero pontuar só isso em relação a essa investigação. Aliás, 2 coisas. Uma, a última mensagem que o ministro me mandou. Se o presidente desfazer a exoneração do Valeixo, ok, eu fico. Né? Ou seja, tiro tudo o que aconteceu, né? Esqueço o que aconteceu na reunião ministerial e fico. E a gente percebeu que a troca do Valeixo pelo atual, eu nem sei o nome do atual diretor da polícia, mas... Rolando Alexandre. Vocês podem ver que aconteceram muitas operações depois da troca da direção-geral. O presidente devia ter algum problema, sim, na segurança do Rio de Janeiro. Quando a gente fala do presidente, a gente tem que falar da família do presidente, porque quando um presidente é eleito, e principalmente um presidente que foi tentado, né, houve uma tentativa de assassinato contra a vida dele, e a gente sabe que o Adélio Bispo também rondou a família, o próprio Carlos, parece que o Flávio também, etc. E a gente tem o Flávio morando no Rio de Janeiro, e que pode acontecer também algum atentado contra a vida dele, talvez tenha alguma coisa em relação com isso. Agora, sinceramente, eu não tenho detalhes da investigação nesse ponto para poder aclarar para vocês. Mas uma coisa eu digo, e termino dizendo isso: qualquer pessoa que tenha visto a reunião ministerial, que não deveria ter sido divulgada na íntegra, que foi um erro do ministro Celso de Mello, um erro irreparável do ministro Celso de Mello, que inclusive colocou o Weintraub numa situação super arriscada. Essa divulgação da reunião deixa claro que o presidente Bolsonaro em nenhum momento estava querendo controlar a Polícia Federal, só estava pedindo segurança. Aproveito aqui para agradecer a entrevista à deputada Carla Zambelli, que esteve conosco aqui nessa edição de O Ponto. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Carla.